Porque todo mundo tá preocupado, porque ele tinha saído e eu tava drogado no meio da rua, e saiu com o carro. Aí quando eu cheguei lá, por causa disso, parece que as garotas de programa, uma delas tava com o celular roubado, ele não tinha dinheiro pra pagar, então o pai dele chamou a polícia. E veio mais de 5 viaturas, eu não entendi o tanto de viatura, pra que aquilo, mas eu entendi depois que era espiritual o negócio, era pra que eu visse também. Porque naquele momento ali, eu fiquei olhando assim, eu não tinha visto as garotas de programa, eu vi ela sentada lá na frente do shopping da cidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, no nosso programa, no nosso podcast, Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre uma alegria muito grande sentar aqui e poder dividir com todos vocês aí aquilo que o Eterno continua fazendo na vida de centenas de pessoas. E meu coração está cheio de alegria, porque a minha convidada hoje, gente, é uma ilustre serva do Senhor que viajou horas para estar aqui. Porque o que Jesus fez na vida dela, ninguém faria. Porque só Ele faz. Deus faz. Eu quero já de início pedir para você, pare um pouquinho aí, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, comente, compartilhe, manda para 1, para 2, para 3, manda para todo mundo. Diga para eles que o Cristo aqui do Resgatando Valores está causando, sabe o que ele está causando? Milagre, salvação, cura. Gente, o Senhor está fazendo porque a especialidade dele é fazer maravilhas. E eu fico feliz. Fico muito feliz em receber o feedback das pessoas, dos irmãos de perto, de longe, de outros países. Porque tudo isso aqui é para glorificar o nome dele. Se não fosse assim, não teria motivo de nós estarmos aqui em um podcast para dividir com vocês histórias e histórias verdadeiras, a palavra de Deus que transforma, liberta e cura. Enfim, eu fico muito feliz e honrada pelo Senhor, porque só Ele faz nas nossas vidas. E eu quero agradecer, antes de eu falar da minha convidada que já chegou. Gente, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é linda por dentro, linda por fora. Já fizemos um podcast antes, né? Conversando aqui, glória a Deus. Mas eu quero agradecer as minhas patrocinadoras que vai estar passando aqui na telinha, né? A Cacau Garcia, a Wilma Oliveira e a Flávia. Muito obrigada a vocês por investir em mim, investir no reino. Um beijo grande para todos vocês, que o Senhor, o Eterno, recompense a todas as minhas amadas irmãs que também servem a Jesus. E eu quero entrar logo aqui no assunto, porque ela vai contar para mim, contar para nós. Gente, o testemunho dela é muito forte. Ela vem de Betim, Minas Gerais. Ah, pensa que é fácil alguém viajar tudo? Uma madrugada, uma noite, né, toda para estar aqui no Resgatando Valores? É porque Deus quer fazer através dela na sua vida também. E ela é uma preciosa. Ela é a mãe da Elisa, de 3 anos, o esposo, o irmão Lucas. Que Deus abençoe vocês por ter emprestado essa pérola hoje para derramar aqui na mesa. Eu quero mandar um beijo especial para a mãe. Como é o nome da mãe? Eunice. A dona Eunice, um beijo para a senhora, que eu fiquei sabendo que a senhora me ama e eu também te amo, porque em Cristo somos todos irmãos. E a minha convidada, a minha hoje maravilhosa, que vai passar o dia comigo. Ah, o dia hoje promete. Ela é professora de teologia, escritora, pregadora, mãe, esposa e psicanalista agora, e ela me trouxe esse livro de presente. Depois ela vai falar um pouquinho como você vai encontrar esse livro e qual foi o objetivo dela escrever esse livro. Gente, e eu quero dizer a vocês que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Não importa onde você está hoje, o que importa é que a sua história ainda não terminou e dá tempo de mudar. Tá bom? Eu quero dizer assim, seja bem-vinda, fica à vontade, a mesa é tua, o tempo é seu. Irmã Jéssica Lopes. Prazer, minha querida.
Obrigada por estar aqui nessa Amém. manhã, aqui comigo no Resgatando Valores, para dividir comigo e com todos milhares de amigos e irmãos inscritos. Ai, gente, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, comente, compartilha. Deixa eu saber de onde você está nos vendo, nos assistindo. É muito prazeroso saber que os nossos amigos e irmãos, né, têm se identificado com o que o Senhor Jesus tem feito aqui nesse maravilhoso podcast. Gente, isso aqui tudo é assim, é gratificante, não tem palavras aqui para expressar com mais eloquência, tá bom? Muito obrigada por vocês existirem, porque todos vocês é tão importante quanto essa amada estar aqui comigo hoje. Irmã Jéssica, você fica bem à vontade, tá? Amém. Para começar da onde você se sentir bem. Eu digo sempre assim porque eu não sei que o que é começo para mim pode ser o seu começo. Verdade. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua história, vindo um pouco talvez da sua infância. Até onde eu sei, você nasce em um lar cristão, né? O seu pai era um pastor, mas chega no meio do caminho, lá por mais ou menos 14 anos, você distancia da presença de Deus, vai para a Espanha, passa um processo, enfim, é ela que vai contar o testemunho dela. Mas isso é para vocês verem que eu entendo um pouquinho. Amém. Ninguém cai de paraquedas, senta aqui e vem contar a historinha. A gente ora para que tudo isso venha acontecer e que através desse testemunho vidas possam ser também alcançadas. Fique à vontade, amada. Eu quero ouvir o seu testemunho. Glória a Deus, é um prazer estar aqui, para a graça de Deus, né? Nós somos convidados a ser testemunhas, e testemunhas têm que viver e muitas vezes enxergar Cristo é no meio da batalha, no meio do propósito. E comigo não foi diferente, né? Nascida num lar cristão, porém, né? Filho de pastor não é pastorzinho, né? Infelizmente, muitos acreditam, né, que por ser filhos, acham que já são. E, na verdade, não. A palavra de Deus fala em Romanos que nós temos que confessar com a nossa boca. Não somente ir, né? E eu cresci num ambiente, né, onde eu cantava desde pequena. Meu pai me levava para vários lugares, ele pregava e eu cantava desde os 6 anos de idade. Eu sempre tive essa vivência, só que experiência com Deus eu nunca tinha tido. Então, para mim, para ir para um mundo, na verdade, eu só precisei de um empurrão, porque eu já vivenciava muitas coisas ali na escola, com amigos e etc. E eu afundei naquilo. E aos 16 anos eu fui para a Espanha, né? Que meu pai já tinha ido. E depois nós fomos minha mãe e meu irmão mais velho. Meu irmão do meio já tinha ido com meu pai. Na verdade, nós temos uma família muito grande ali, né? Que mora ali até hoje. Eu tenho 8 primas que moram ali, né? Todas formaram família, todas são casadas, né? Com espanhol, russo. Tem outras que são casadas com todo tipo de nacionalidade. E ali eu comecei na vida do vício, né? Aprofundando ali, porque a legalidade da droga ali é coerente, né? Tem um limite de posse de droga, né? Para maconha, para cocaína. E você se envolveu com essas drogas? Envolvi com a maconha. A cocaína eu nunca cheguei a gostar, não. A cocaína me deixava muito agressiva. Como eu já era uma pessoa colérica, eu ficava muito mal, né? Mas, para mim, a maconha era aquilo para relaxar. Então, me afundei naquilo. E com 4, 5 anos de Espanha, meus pais voltam e eu volto também. Passando um tempo, eu volto, mas continuava viciada. E aqui eu continuei aquela vida minha de libertinagem, porque trabalhava muito lá, vivia para comer só e pela droga, não tinha outra vida. Tive experiências lá com a droga. Mas, quando eu voltei para cá aos 21 anos, eu estava totalmente dependente da maconha, então eu continuava naquela vida, né? Comecei a cuidar muito do meu corpo, comecei a fazer outras coisas, porém, eu tive um encontro com Deus depois de 4 anos aqui. Vivi tudo que tinha para viver, né? Tinha as regras na casa do meu pai, mas burlava todas as regras dele. Não tinha respeito, não tinha, né, o entendimento. Fiquei verdadeiramente possessa, né? Porque a palavra de Deus, ela explica isso, né? Quando nós somos pessoas que dão vazão ao inimigo. E eu fui voltar para os caminhos do Senhor, fui
voltar mesmo foi quando eu conheci meu esposo dentro da igreja. E meu esposo, eu conheci ele dentro da igreja, ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Ele tinha 6 meses que ele estava dentro da igreja. Certo. E nós nos conhecemos ali, começamos a conversar, só que ainda não tinha, né, surgido nada. E a partir daquele momento ali, a gente se conheceu e quando passou alguns meses de conversando, a gente começou a namorar. E com 11 meses nós casamos. Só que até então eu conhecia meu esposo pouco, né? Conhecia a origem pouco, eu conhecia tudo ali que envolvia a família dele pouco. E é um leve engano. Muitas mulheres, muitas vezes, acham assim, eu não caso com a família, eu caso é com o marido. Muito enganada você está. Leva o pacote porque todo. você leva o pacote e a história e a vivência daquela Também. família vai vir dentro de casa. Porque tudo que ele viveu, ele é Isso. fruto do meio, então vai trazer tudo que ele vivenciou. Se o casamento dos pais forem bons, muitas manias vai trazer. Se forem maus, também. Então, ali, eu entrei numa família... não padrão estrutural de uma família cristã, não tinha, né, princípios estabelecidos, né, como nós cristãos temos, né, não que eram inferiores a nós, mas não tinha uma cultura de respeito, de princípio, de coisas, né. Meu marido, ele era muito violento com os pais, né, também por sequela da droga, porque ele foi viciado em cocaína há muito tempo. Só que a partir do momento que ele me conheceu, ele já tinha saído da clínica, né? Então ele já não estava envolvido com mais nada. E nós, depois de 11 meses, casamos e começamos ali aquela história. Porém, mal sabia eu que por trás de tudo havia uma família que totalmente desestruturada. E também sem servir a um Deus, né? Porque a maioria das pessoas fala assim, eu sou católico, mas não praticante. Não existe isso. Nem no protestantismo existe, porque até os próprios católicos, muitos padres, né, condenam isso, né? Não existe católico não praticante. Peraí, você é só praticante quando tem uma missa, um batizado ou um velório? Não existe. Então a pessoa não cria em nada e para eles era aquilo. Isso é o título, né? Só que até então eu era uma crente que cria, né? Porque a palavra crente é crer. Crer em quê? Eu creio em Deus. Porém, eu não tinha relacionamento com Deus. E o que atrapalha muitas de nós mulheres, é o que eu sempre falo, é que muitas precisam vivenciar o evangelho. Sim. Não ouvir a experiência dos outros. Ouvir o testemunho do outro é bom. Só que Deus tem algo para você vivenciar. Só que muitas, quando começam a vivenciar o testemunho, não querem. Porque dói. Estar à frente de um ministério dói. Tem renúncia, tem quebra do ego. Deus, ele ama quando alguém é tupetudo, porque ele leva na olaria de uma forma muito diferente, né? E eu fui levada na olaria não só por causa do contexto familiar dele, mas pelo contexto de Jéssica. Jéssica era rude, Jéssica era grossa, Jéssica precisava ser moldada, lapidada, porque nós fomos chamados para ser como Jesus, mansos e humildes. E Jéssica era completamente ao contrário de Jesus. Prepotente, arrogante, soberba, e muitas vezes me achava superior, né? E Deus me mostrou que eu era pó e cinza. E era necessário passar por aquilo, por causa do chamado que ele tinha para mim. Só que até então eu não sabia qual que era o chamado que Deus tinha para mim. Porque eu tinha promessas desde a infância que Deus... muitas pessoas me chamavam de missionária desde pequena. Só que para mim, missionária era lindo, era turistar. Turistar? Era sair por aí. Era sair por aí e visitar coisas, até que eu tive essas experiências. Porém, a minha experiência com Deus começou a ficar mais firme quando... um trabalho que foi feito de macumbaria atingiu o nosso casamento. E já tinha passado 2 anos que a gente estava casado, mas no primeiro ano que a gente estava casado, meu marido começou a ficar muito triste do nada. Aconteceu uma tragédia na família dele, que aos 4 dias que nós casamos na igreja, a madrinha dele mandou matar a própria mãe dela. A única filha. E deu na cidade a notícia toda, né? Que a filha mata a mãe por herança. E já tinha uma maldição aí, uma coisa na família entranhada de espírito de morte, né? Era um espírito ali que
Todos estão propícios. Quem não serve a Deus, até nós que servimos, estamos propícios a ataques no mundo espiritual. E não foi diferente na família dele. Só que, para mim, aquilo ali não foi um alerta. Depois que eu fui entender que aquilo ali era, ó, agora você vai entender o terreno que você está pisando. Porque, querendo ou não, uma família que não serve a Deus, ela serve a quem? A palavra de Deus ela é bem clara. Sim. Né? Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Satanás. Mesmo que indiretamente, não com uma religião, né, patenteada na sua alma, mas quem não faz a vontade de Deus está fazendo a vontade do inimigo. E não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, eu não sabia que meu ministério seria tão forte. Porque como Deus, irmã Zilda, vai usar alguém na libertação sem mexer com gente que precisa ser liberta? Não tem como. Como eu vou experimentar, por exemplo, eu vou saber de magia, de feitiçaria, de outras coisas, se eu não sei, eu nem sei o que é. Eu nem vivi isso, porque tem muita gente que gosta de falar sobre, mas não vivenciou. Não teve experiência, não tem peso, não conhece. Ele ou ela tenta falar uma coisa que ela não sabe. Por isso que eu sempre digo que o importante é você dominar o assunto quando você passa por aquilo. Então, se você passou, você tem experiência e propriedade para falar daquilo. Que foi isso que você estava vivendo, né? E foi uma coisa assim que eu precisava viver. Realmente, eu era religiosa. Era. Muito religiosa. Eu era ativista religiosa. Eu fazia muita coisa na igreja. Eu cantava no grupo de louvor. Eu ia na igreja todos os cultos. Eu estava lá. Só que eu era como Jó. Eu conhecia a Deus de ouvir falar. Eu precisava ver ele no olho do furacão. Não tinha experiência com Cristo. Não tinha, porque quando chegou esse trabalho de macumbaria, meu marido teve um trabalho que fizeram para ele, foi virada de pensamento, ele virou completamente a cabeça. Era isso que lhe causava nele muita tristeza? Porque ele começou com a tristeza, só que depois era uma tristeza comigo, por ser casado. Mas era indireto, ele não tinha consciência daquilo e eu ficava assim, pensando que era algo, por exemplo, algo de mim mesma. Só que eu não sabia que era espiritual. Até Deus usar uma irmã para falar, olha, fizeram um trabalho tão grande, mas tão grande, que pagaram caro para acabar com o casamento de vocês. E eu ficava por entender, quem, Senhor? Por que tá fazendo isso comigo? Por que tá acontecendo? Só que eu não ia em oração. Eu era a caça-profetas. Você conhece a caça-profeta? Essa é nova. Não, eu vou lá porque a irmã tal, ela ora e Deus mostra. Eu era tão frouxa e uma pessoa tão covarde, porque isso pra mim é covardia. Quando você tem um Deus que rompeu o véu do templo para que nós passássemos no Santo dos Santos, hoje se você fechar o olho na sua casa aí, você vai ter um encontro real com Deus no seu quarto. Só que você é tão dependente, muitas vezes até critica o catolicismo, porque tem gente que critica. Porque eles vão pedir o padre, e isso aqui. Não, você muitas vezes é assim, terceiriza sua comunhão com Deus para buscar outras pessoas para responder por você. E age como eles, né? Infelizmente, a hipocrisia reina. Então eu era essa pessoa, e eu pensava assim, meu Deus, o que vai ser? E minha mãe sempre pautava comigo, oração. Tem que orar, você tá orando? Eu falava que orava, mas não orava nada. Eu não tinha vida, né? Eu não tinha aquela experiência com Deus, até que eu vivenciei um dia muito sombrio na minha vida, que é o dia que você pega a traição, né? Porque ele volta pra droga, ele volta para as coisas erradas, e uma coisa leva a outra, só que eu deixei ferver. O erro de nós mulheres muitas vezes é deixar de orar pelo nosso casamento porque já estamos casadas e tá tudo numa boa. Porque a gente subestima o mundo espiritual, a gente subestima o poder do inimigo. Não, porque eu tenho Deus e Deus tá... Peraí, na Bíblia fala orar e vigiar, é o todo o tempo. Tessalonicenses 5,17 fala o quê? Orai sem cessar, todo o tempo. Tem pessoas que são enviadas do inimigo para entrar dentro da sua casa, para seduzir seu marido, para invejar suas coisas. Até certa vez, meu pai é um homem muito usado assim nessa área. Deus mostra aonde ficam alocadas obras de macumbaria. Deus fala com ele assim, tá dentro da parede, o cara lá tá lá dentro. Tem visão. E ele entrou uma vez na casa de uma irmã lá, e essa irmã, depois que ela casou, ela começou a desenvolver lúpus. Novinha menina, começou a desenvolver uma tristeza, uma fraqueza, e foi adoecendo. Quando meu pai chegou naquela casa, falou assim, Deus tá mostrando aqui que
Entrou alguém aqui e invejou tudo que você tem, a casa da menina simples. E as pessoas hoje subestimam o poder de uma amiga invejosa. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela compara um invejoso com um feiticeiro. Quando Deus olha para alguém que tem inveja, é como se ele fosse feiticeiro. Na Bíblia fala que a inveja, ela apodrece os ossos. Ela tem capacidade de matar. Então, se você é uma mulher leviana com as coisas de Deus e acha, não, ninguém tem inveja de mim, não, eu não tenho nada, eu já vejo muito isso. Aí, quando a gente vai ver a raiz da coisa, é uma amiga que entrou lá, é uma amiga que desejou ter o que ela tem, desejou o marido dela, desejou até uma bolsa. Gente, o invejoso, ele é tão pequeno, ele é tão medíocre, que eu digo, ele não tá nem aí, ele quer pra ele. Ele não tá nem aí. Os agentes do inimigo trabalham 24 horas. É verdade. Não adianta você subestimar o poder do inimigo. No meu casamento eu subestimei demais. Deus estava me avisando já muitas vezes. E uma coisa que eu era com meu marido. Eu era idólatra. O que é idólatra, Jéssica? Idólatra, porque tem muita gente que acha que o idólatra é aquele que se ajoelha diante do ídolo. Meu marido era meu ídolo. Eu colocava ele num pedestal e Deus mandava o profeta falar assim comigo, ó, se você não derrubar o altar, eu vou derrubar. E eu ficava assim, que altar, Senhor? O que é altar? A vítima, né? Que a gente se faz de vítima. Que altar, Senhor? Só o Senhor tá no meu altar. Eu não tenho altar. Se você não derrubar, eu vou derrubar. Tem coisas que Deus vai pedir pra nós, irmã Zilda, que é nós que temos que derrubar. Porque se ele pôr a mão dele, ele derruba e não deixa nada. Nada em pé. Só que eu não ouvi os avisos de Deus. E o altar que eu tinha erguido era um altar de idolatria. Eu idolatrava meu casamento, achava que o ápice da vida era meu casamento, o meu marido. E aquilo ali foi para Deus. Um dos pecados que Deus mais condenou o povo de Israel no Antigo Testamento é a idolatria. Deus, ele tinha pavor e ele castigava aquele povo por causa disso. Ele abomina, né? E eu creio que eu fui castigada por causa desse pecado. Tem mulher que tem que parar para olhar e falar assim, Senhor, será que eu sou idólatra com meu marido, com meu filho, com as minhas coisas, com os meus bens materiais? Porque é um pecado que Deus abomina, né? O que fala na lei de Moisés, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, porque Deus é um Deus zeloso. Ele tem zelo por nós. Sim. Ele não divide a glória dele com ninguém e ele também não nos divide com ninguém. Exato. Quando o meu coração e o seu coração, Zilda, está dividido entre ele e Deus, ele não é segunda opção. Eu sempre falo isso com todas as mulheres que fazem o curso Mulheres de Guerra comigo. Deus, ele não é amante, ele não é seu ficante, ele não é segunda opção. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada na sua vida. Glória Porque a Deus. às vezes a gente fala assim, eu amo a Deus. Mentira, Deus está em último lugar. E eu não tô falando de ativismo, de fazer as coisas na igreja, não, porque tem gente que faz as coisas na igreja e Deus continua no último lugar. Faz para aparecer para as pessoas, faz para ter reconhecimento, não faz para a glória dele, não faz porque tem amor por ele. Né? A palavra de Deus, ela sempre fala, né, em Jeremias 31:18, fala assim, cuidado, não faça nada para o Senhor relaxadamente. É verdade. Ou seja, peraí, será que Deus recebe qualquer coisa? E no meu coração tinha esse ídolo. Esse ídolo, Lucas Henrique, que era meu ídolo. E Deus derrubou aquele altar de uma forma que eu nunca pensei. Porque a humilhação, quando ela vem, né, alguém pega uma traição, é algo assim que você se sente humilhado. E meu marido, ele não... O trabalho que fizeram foi tão doido que meu marido estava fora de si. Eu não reconhecia o cara que eu tinha casado. Era um cara amoroso, me tratava muito bem. Depois ele virou um demônio dentro de casa. Queria me agredir, querer quebrar as coisas. E coisas assim que eu não sabia por quê. Mas era esse trabalho, que é o tal virada de pensamento. Você, mulher, que seu marido começou a virar os pensamentos, comece a orar a Deus para ver se não tem dedo podre do inimigo aí. Porque o povo hoje faz trabalho para tudo, para te destruir. Principalmente se você é uma mulher cristã. Meu Deus. Você pode ter certeza. Eu falo sempre isso. Quando você aceita Jesus, você é opositora das obras das trevas. O diabo te vê como inimigo. Então, todo dia, o diabo é o bicho mais perseverante que tem. Se ele não te derruba hoje, amanhã ele vai tentar. E ele só quer uma brecha. E ele não tem pressa, né, Jéssica? Ele não tem pressa. Ele é altamente
é ardiloso, ele sabe, ele é frio, Ele ele articula, é calculista. Né? Ele sabe esperar o momento certo. Uhum. E se você não for uma mulher blindada com o Santo Espírito de Deus e não ter discernimento de espírito, que é um dom que ninguém busca. Exato. Na igreja, muitas mulheres buscam assim, sabe, irmã? O dom, eu quero dom de louvar, de pregar, de profetizar. De profetizar. Mas dom do amor ninguém quer, dom de cura, tem muita gente que tem até medo, ou dom de discernimento de espíritos. 1 João 4:1 fala o seguinte, ó, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Exato. Não é qualquer um que é servo de Deus dentro da igreja, não. O próprio Jesus, em Mateus 24, falou 4 vezes, sabe o quê, irmãs? Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos, porque eles veem pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. Gente que está dentro da igreja engana. Muitas vezes são feiticeiros, satanistas. Quantas vezes, né? Eu já vi testemunhos de gente que era pai de santo que ia para dentro da igreja evangélica soprar pó de pemba dentro da igreja para não sobrar um crente. Mas a igreja está tão desapercebida com o mundo espiritual porque negocia tudo. Negocia meu tempo de oração com Deus. Eu era uma negociante. Peraí, eu não fiz essa hora, então eu vou fazer aqui, Senhor. Ai, hoje eu não fiz, não, Senhor, me perdoa, mas amanhã eu vou fazer. Eu não tinha disciplina com Deus. Gente, orar não é fácil, buscar a Deus não é fácil, mas essa carne aqui, a própria palavra que fala em 1 Coríntios, ela milita contra o Espírito, ela briga dia e noite para que eu não esteja alinhado com o propósito e não busque a Deus. E não consegue viver uma vida de vitória, romper esses espíritos malignos que a Bíblia vai dizer que eles estão ao nosso derredor. Eles estão ao nosso redor buscando para nos tragar, se não tivermos uma vida de oração. Só que hoje nós estamos vivendo uma era de relativização. Exatamente. Não, eu sou de Deus e tudo bem. Não é assim. O inimigo, ele espera você estar de guarda baixa. Ele vê aonde que é seu calcanhar de Aquiles, aonde ele te pega. Então, se é o casamento, você, por exemplo, casou com uma pessoa que não é crente, você vai passar a luta, querida. Você não tem jeito. O casamento, para mim, é um afiador de ministério. Uhum. Exatamente. O casamento é o molde que Deus usa para afiar o nosso caráter. É lá que você vai ser crente de verdade. Seu marido tá te observando. Se você casou com um ímpio, então ele, toda vez que você fizer qualquer coisa, fala assim, mas você não é crente? Por quê? O Senhor usa mesmo aquele homem ímpio para te afiar. Por quê? O meu testemunho. O que fala em 1 Pedro 3:1? Fala assim, a mulher, ela vai ganhar um marido, sede submissa aos vossos maridos, porque a mulher, ela ganha um marido pelo quê? Pelo procedimento, não é pelo muito falar. Qual que é a sua postura de mulher de Deus? Qual que tem sido? Porque, por mais que demore a salvação chegar na vida do seu marido, você precisa estar alinhada ao propósito de Deus. Que ela vai santificar o marido, né? Através da oração, através do seu gesto, através de cuidado. Tudo isso ela vai testificando que o Deus a qual ela está ali servindo é que mudou ela e que quer mudar o esposo dela. Mas voltando aqui um pouquinho no testemunho, quando seu marido está nessa tristeza que, né, dá para entender que é uma depressão, era uma obra de feitiçaria que lançaram sobre ele. Qual foi o momento, irmã Jéssica, que você entendeu? Porque até aí você não tinha tido esse comprometimento e você também não tinha, assim, um conhecimento desse poder de Cristo. Como que você lidou com isso? Deus ele é tão maravilhoso que às vezes a gente até fraco, ele manda recado. Sim. Ele manda os profetas dele. A palavra de Deus diz que nada acontece sem que Deus avise a um dos seus profetas. Isso. Deus me avisou através dessa irmã e aí eu fui começando a entender as coisas. Aí eu comecei meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vou lutar? Mas aí já tinha estourado tanta feitiçaria contra mim que eu já estava fraca, que eu não tinha esse envolvimento. Força, né? Não tinha força. Então eu comecei a buscar de Deus assim. Eu entrei no seminário teológico e ali eu fui entendendo quem era o Senhor, quem que era a palavra, o que era a palavra de Deus, né? Qual que era o plano de salvação, que é o básico do crente para saber. E ali numa aula de pneumatologia, que é a aula sobre o Espírito Santo, eu tive ali um primeiro impacto de quem era o Espírito Santo, quem era Deus. Porque muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é aquele que faz cair, faz rodar, faz pular. Nada disso. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. É ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que te fala, não vai, vai.
Isso aí é de Deus, isso aí não é discernimento de espíritos, é Ele que nos dá. E aí eu fui tendo essa compreensão, fui estudando mais sobre o Espírito Santo, e eu fui pedindo a Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Qual que é o objetivo? E Deus falava comigo, primeiro, eu vou te levar na olaria. Porque é lá que na olaria de Deus é que nós escutamos a Deus melhor. Não adianta falar que Deus, tá tudo numa boa, Deus está comigo. Não é assim. Quando Deus tem um trabalho na sua vida, um propósito com você, independente se você quiser ou não, eu creio na graça irresistível de Deus. Eu creio que quando Deus chama, Ele mesmo respalda. Porém, eu entendo o seguinte, que eu tenho que me posicionar. Sim. Com aquilo que eu ainda não estou vendo. E é o mais difícil. Porque tem gente que fala assim, eu tenho fé em Deus. Só que fé é o quê? É crer naquilo que eu não vejo. Só que às vezes eu não tenho fé naquilo que Deus está fazendo na minha vida e usando aquilo como propósito. Muitas mulheres escandalizam comigo quando eu falo assim, eu precisava daquela traição. Para acordar para a vida. Eu precisava, porque senão o ídolo estaria lá. E o que a palavra de Deus fala em Isaías 59? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aquele pecado de idolatria estava me separando de Deus. Eu não conseguia orar quando... Por quê? Eu tinha brechas abertas. O primeiro livro que eu dou para as mulheres estudarem no curso Mulher de Guerra, na primeira semana, é o livro de Neemias. Porque o livro de Neemias ele fala sobre restauração e reconstrução do muro. E tem muita mulher que está com um muro baixíssimo. Por quê? Deu muita brecha. Deixou que as pequenas frestas Satanás se infiltrassem, porque Satanás ele não precisa de uma janela, ele só precisa de uma brecha. Ele precisa de um buraquinho fininho para ele entrar. Quando eu entendo o que eu sou dentro da minha casa, porque a mulher muitas vezes acha assim, eu tenho que ser submissa ao marido, eu não sou mais nada. Você tá ali como coluna. Já viu uma casa sem mãe? Como é que vira? É uma bagunça. Sem Deus ordem. ele nos deu poder de administração. Isso. Nós que administramos a casa, nós que damos afeto, nós que oramos pelos nossos filhos, nós que aqui, ó, como a galinha, né, chocando ali, a gente cuidando. A junta, né, harmonizando. Mas o que é o cuidado na vida da cristã? Oração. E não tem oração sem Bíblia. E não tem Bíblia sem oração. É como Spurgeon dizia, né? Qual que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Não tem como. Ambas eu têm só que sei estar... orar quando eu leio a palavra. Exato. E aí eu comecei a orar. Daquele jeitinho, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Moída. Até que naquele dia que eu presenciei a traição, não foi com mulheres comuns, que para mim aquela humilhação serviu de entender o que é o poder das trevas e como ele atinge, porque ele vem para destruir. O crente que não é vigilante, ele vai apanhar de Satanás. E eu apanhei de uma forma humilhante, onde tinha muitas viaturas da polícia e 2 garotas de programa. Meu Deus. Ele estava tão drogado que ele não viu. Ele estava tão alucinado que quando ele me viu chegando, ele ficou estático. E ele tem 1,92 m. Então, é uma pessoa que ele ficou parada com medo da minha reação, só que o Espírito Santo de Deus não me deixou fazer nada. Me pôs as minhas mãos para trás. E ali os pais dele estavam ali, minha sogra defendendo ele a todo custo, né? Porque é filho. Mas ali mesmo ela queria me agredir. Foi tomada de um demônio ali, porque eu nem pus a mão nele e ela... Foi tomada mesmo. E eu vi que era maligno, porque ele estava... Chamaram a polícia porque ele não tinha pagado as drogas e o programa. Era R$800. Quem pagou foi a irmã dele. Só que ela só tinha 400 na conta, eles aceitaram. E sabe como eu descobri que era espiritual? A garota de programa pegou o dinheiro e rasgou no meio. E olhou assim, ó. Você acha que é por causa disso? Era para destruir mesmo. E ali eu vi o poder das trevas. Ali eu entendi que eu não ia brincar com bicho pequeno, não. Eu ia brigar com peixe grande. Quer dizer, ela quer destruir mesmo. Ela veio para destruir porque rasgou dinheiro. Pagou caro. Quando fazem rituais caros, é porque o trabalho tem que funcionar sim ou sim. E muitas vezes até a entidade pergunta para a mãe de santo ou pai de santo que faz o trabalho, pergunta para a entidade se pode fazer para essa pessoa. Se ela for um crente lero-lero, vai pegar. Agora, se for uma mulher de oração, ele vai lá e fala assim, não mexe com essa daí não, porque essa daí... Ele mesmo fala. Ele mesmo fala, porque ele tem que pedir permissão a Deus. E Deus permitiu aquele trabalho
pra me moldar. E você pegou esse ato aonde? Assim, Na frente do shopping. Na frente do shopping? A humilhação foi grande Ai, demais. meu Deus. Hoje eu dou gargalhada disso, mas a humilhação, Deus teve que me pôr lá no pó. E foram te buscar, te chamar, te avisar? Como que você chegou lá? Ah, Deus usou minha cunhada pra me levar lá. Era no Dia dos Namorados, eu tava esperando ele com presente. Ai, Ele meu tinha Deus. sumido o dia inteiro. A gente já tinha perdido nossa casa, né? Porque ele tava morando já com a mãe, né? A gente ficou 4 meses, assim, morando um do outro, porque ele tava devendo droga, então teve que vender geladeira, teve que vender guarda-roupa, teve que vender um monte de Aí coisa, teve tava que dar devendo aquela- aluguel. Aí eu tive que ir pra casa da minha mãe e ele foi pra casa da mãe dele. Até se organizar. Até se organizar. E eu com ele ainda. Mesmo ele fazendo tudo na droga, eu ainda continuava. Mas não sabia que tinha essa traição. E só você estava na igreja? Hã? Só você estava indo para a igreja? Sim, porque no primeiro ano ele já não Se foi mais. afastou. No momento da tristeza dele, ele já se afastou. Eu saí de um ministério e ele estava naquele ministério lá comigo e ele já não foi mais. Então aquilo ali foi uma porta Uma pro brecha, inimigo. né? Que o Foi. inimigo achou e fez... Para ele se encaminhar nisso. Então ali eu vi Uhum. o Deus que eu ouvia falar desde a minha infância. É incrível, né, Jéssica? Foi Tem aquele coisas que é momento- necessárias, né? Tem coisas, irmãs, por exemplo, tem mulheres que falam assim, tô separado, meu marido saiu de casa e tal. Tem coisas que Deus precisa apartar você do seu marido para tratar com você no particular. Para enxergar a realidade. Deus, ele faz isso. Ah, mas Deus se agrada da separação? Deus não se Não. agrada da separação, ele ainda continua odiando o divórcio. Porém, tem coisas que Deus quer fazer com você, que ele precisa apartar você da manada. Ui. E eu fiquei 4 meses separada dele. Sabe o que que eu vivia? De propósito. Eu entrava pro meu quarto, não saía. E eu entrava, como se fala em Isaías 31, se eu não me engano, ele fala assim, entra em juízo com Deus. Eu entrava em juízo com Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Olha a humilhação que eu passei. Eu fiquei 20 dias sem dormir direito à noite. Eu acordava com a cena na minha cabeça. Meu Deus. Foi algo assim que o inimigo ele tentou, foi para afundar mesmo. E eu não queria ver ele mais pintado de ouro. Porque foi uma vergonha exposta. Aí pagaram essa dívida, a metade da dívida, Satanás Pagaram. usando aquela prostituta, rasga o dinheiro. E o que você fez daí? Você foi para sua casa, Fui pra brigou minha com casa. ele, se justificou, ele veio atrás de você se justificar? Como que aconteceu? A questão que um padrinho nosso de casamento, que é um amigo nosso há muito tempo, eu chamei ele. Porque todo mundo tá preocupado, porque ele tinha saído e eu tava drogado no meio da rua. Saiu com o carro. Aí quando eu cheguei lá, por causa disso, parece que as garotas de programa, uma delas estava com o celular roubado. Ele não tinha dinheiro para pagar, então o pai dele chamou a polícia. E veio mais de 5 viaturas. Eu não entendi o tanto de viatura. Para que aquilo? Mas eu entendi depois que era espiritual o negócio, era para que eu visse também. Porque naquele momento ali eu fiquei olhando assim, eu não tinha visto as garotas de programa. Eu vi ela sentada lá na frente do shopping da cidade. Meu Deus. E eu olhava assim, porque você fica em choque. Eu fiquei em estado de choque. Só que eu pus minhas mãos para trás. Nisso que eu pus as mãos para trás, a minha mão congelou assim, irmã, que eu não conseguia. Eu peitei ele, eu falei assim, você tá me traindo com prostituta? Você falou para ele? E ele com um olho desse tamanho de droga. Meu Não conseguia Deus. responder, travando a boca. Falei assim, Satanás. Ah, Satanás. E eu começava a falar, Deus, tem misericórdia de mim. Olha isso, Senhor. Aí Deus usou um policial para chegar no meu ombro, porque nem a minha sogra, meu sogro chegava, não. Mesmo ele estando errado, chegaram perto de mim, não. A única coisa que ela fez foi tentar me agredir. Né? Porque a gente nunca teve uma convivência boa, porque pelo esse fato espiritual, não porque eu não goste dela, mas é por causa dessa batalha espiritual que há no meio da parentela dela. Entrou uma crente no ninho Meu onde Deus. Satanás reinava. Eu via demônios dentro da casa dele. Antes da gente casar, eu passava, às vezes, dias com ele lá. Eu via demônio passando de um quarto para o outro. Porque eu não estava convertida nem nada, mas eu ia na igreja. Então, para mim, era natural eu ficar lá. E eu passava via demônio. Era demônios, assim, naturais. Só que eles não viam, porque estava na nuvem. O inimigo cega essas pessoas. E por causa disso, de Deus ser quem eu sou no mundo espiritual, Satanás usa pessoas. Sim. A minha briga nunca vai ser contra ela. Eu custei entender isso. Mas a minha briga sempre foi contra quem estava usando. Porque se ele saísse de perto de mim, quantas vezes Deus usava pessoas para falar comigo? Olha, ele está sendo segurado
Porque Deus tem um propósito com você. Porque se ele sair de perto, Satanás mata ele. Quantas vezes? Ele foi daqueles drogados que ele vendia tudo para cheirar. Ele entrava como mendigo nos lugares. E aí, quando ele veio para a igreja e tudo e tal, que foi uma porta quando ele saiu da clínica, ele mesmo pediu ajuda, né? A mãe dele pôs ele ali, ela foi até valente, né? Colocou numa clínica particular, onde é caríssima a mensalidade, só que Deus não deixou o pai dele pagar nada, porque ia descontar no convênio e até mandar ele embora, que a clínica era mais de 12 mil por mês. Quando foi ver o final lá, olha como é que Deus tinha um plano na vida dele. Não descontou nada do pai dele. 6 meses que ele ficou lá. Era para ele ter morrido, mas ele reconheceu o que ele pediu. Mas aí, quando eu entro na vida dele, foi como se fosse um clarão. Foi como se fosse assim, agora eu vou andar com uma mulher de igreja. Só que mal sabia ele. Porque não tinha de crente nada, né? E depois, para vivenciar todo esse processo no meio desse deserto, da traição e etc., ele entendeu o propósito. E eu entendi o propósito. Meu Deus. E o que o policial falou para você? Ele chegou no meu ombro. Ele falou assim, não chora. Você não precisa disso. O homem nunca me viu. Pôs a mão, ele se compadeceu de mim, porque eu ajoelhei na grade assim, e eu falei, Deus tem piedade de mim. Que humilhação, meu Deus. Aquele dia foi um dia assim que eu antes doía falar. Hoje, graças a Deus, sou curada nisso, mas aquele dia ali foi um dia assim que eu vi os céus fechados. Pra mim... E muita humilhação também, né? Foi muita humilhação. Então, tipo assim, o policial ele falou assim, eu tava caída, ajoelhada na grade, ele pegou meu braço e levanta. Você não precisa ficar aí. Meu Deus. Foi Deus. Foi Deus que usou aquele homem. Nunca tinha visto aquele homem. Era um tenente. Você levantou, parou de chorar? Eu olhei no rosto, eu levantei, eu fiquei tremendo. O nosso padrinho chegou e ele viu a situação e ele me abraçou, porque ele viu, né, o grau e o nível de humilhação. Só que nesse momento aí, Satanás invadiu a minha sogra lá, porque eu fui falar uma coisa com ele, ela não gostou e ela veio para me agredir. Como se fosse eu que tivesse traído. Oh, Só Deus. Que aí foi, meu padrinho segurou, o policial já puxou ela para lá, meu sogro e tal. Eu falei assim, você vai me bater por quê? Mas eu vi que tudo era espiritual. Aquilo ali Deus me mostrou, Deus teve que me mostrar. Sim. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que você precisa ver. Porque não adianta o outro falar que ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, tem coisas que Deus vai te precisar levar para você ver. Mas crer, né? Porque o altar estava erguido para ele. Eu achava que ele nunca seria capaz de fazer aquilo comigo. Tem mulher que se garante muito. Nossa, meu marido nunca seria capaz. Meu marido é tão bonzinho. Cuidado, o homem, gente, é corrupto. Essa carne é corrupta. Se eu e você brincar com a carne, nós também estamos fadadas à traição. Você sabia disso? Com certeza. Eu jamais. Hipocrisia sua, sabe por quê? Porque Jesus falou só de pensar. Já praticou. Já. Adulterou. Só de você pensar num homem bonito lá que às vezes tá passando no Instagram, né? Tá dançando, aí você fica lá olhando muito. Essa mente aqui te joga no pecado. E para Jesus, o tempo da graça é pior que o da lei. O da lei, se você fosse pego em adultério, você era apedrejado. O da graça, não. Você só tá acumulando pecado para responder só no dia do juízo. Lá, você não confessou, não? Ficou desejando aquele homem lá? Ai, meu Deus. Peraí, adulterou também. Porque a gente vive disso. Acha que adultério é ato praticado e não é. A Bíblia fala. Quando Deus fala em Israel, chama muitas vezes, né, em Isaías, Deus chama o povo de prostituta, é porque ele adorava outros deuses. Tanto é que eu falo um pouco aqui de Jezabel. Jezabel é conhecida, né, como uma mulher imoral. Não é. Ela não era só imoral. Ela era sacerdotisa de Baal. Ela amava Baal. Ela queria cessar o culto do Deus eterno para que reinasse o culto de Baal. Por isso que ela era considerada também prostituta, porque ela queria prostituir o povo de Deus com outros deuses. Então, essa é a cultura de Jezabel. Ela manipulava as pessoas, né? Porque tem gente que fala assim, não, aquela irmã ali que veste uma saia muito colada, ela tá com Jezabel. Cuidado. Jezabel foi um tipo de mulher que a gente não pode nem falar. Porque aquele tipo de mulher ali na Bíblia fala que foi a única mulher que não obteve salvação. Ela foi ruim. E ela gerou uma mulher pior que ela. Eu sempre explico isso na aula, né, sobre Jezabel, porque
quando você é uma mulher dominada por Jezabel, uma mulher gritona, manipuladora, dramática, ruim, porque tem mulher também que é ruim. Tem umas que levam algumas características. Leva as características dela, induzidas por esse sistema. Isso, É o sistema de Jezabel que eu falo, porque ela é comparada na Bíblia com uma potestade, é um governo. Uhum. E o governo está aí, né? Podemos citar o feminismo. O feminismo, ele é regido por Jezabel, por essa potestade. Isso. Porque ela anula o poder do homem, do sacerdote do homem. É o que Jezabel fez com Acabe. Isso. Jezabel era, Manipulava, mentia, fazia tudo com Acabe. Acabe era aquele homem banana. É o que nós vemos hoje não em muitos resolvia casamentos. nada. Uhum. Ele não é sacerdote, então a mulher é a que manda. E isso aí é um governo de Jezabel. Entende? Dentro das casas. E o que gera Jezabel? Jezabel gera filhas e filhos. E tem consequências no mundo espiritual. As filhas, elas têm a consequência espiritual. Elas não dão certo com nenhum relacionamento. Elas não conseguem submeter a nenhum homem. Elas têm poder. Elas têm, assim, um ranço de autoridade masculina. Porque para ela todo homem não presta, como a mãe também falava. É o que o feminismo faz. Aí passa uma cobertura por cima e diz que ela está cheia de razão. Por isso que eu sou muito contra, nós somos contra esse feminismo, que feminismo não combina com cristão. Só que hoje o feminismo entrou dentro da igreja. De uma e forma superficial, né? De uma forma, assim, muito sorrateira. Mas Isso. porque o feminismo, ele entrou colocando mulheres em patamares de autoridade. Eu tenho que ter cuidado com isso. Porque em 1 Coríntios 11 fala assim, ó, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Por que na noiva de Cristo seria ao contrário? A mulher tem o lugar de dizer, tem mulheres de Deus? Tem demais. Tem mulheres aí, mas tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A mulher não pode estar acima da autoridade do homem, nem na igreja. Por quê? Imagina você lá, líder, tal, e o seu marido é o quê? Não, o seu marido tem que se submeter a você, isso é antibíblico. Por quê? A autoridade na sua casa, mesmo que o seu marido seja ímpio, é o seu marido. Uhum. Você que passa isso a ele. O que o feminismo fez dentro da igreja? Coloca mulheres em lugar muito de destaque e os maridos continuam sendo aqueles bobões. Aqueles que não fazem nada, aqueles que... E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem essa tendência a fazer isso por causa da influência da cultura do feminismo. E a mulher tem isso, né? A tem. dominadora. Dominar. Aquela que gosta de cuidar, de fazer, de mostrar. E nós temos que orar para que isso não venha voltar assim fluentemente dentro de nós mulheres cristãs. Mas voltando pro testemunho, Jéssica, o policial dá aquele comando para você se levantar. E o que você faz dali para frente? Levanto e fui embora para casa, né? Meu padrinho levou eu e ele, só que ele foi no banco da frente e eu atrás. Você perdoou ele? Foi um processo. O perdão é uma decisão. Só que, dependendo da profundidade, custa mais tempo. Demora mais. Demora. Então, eu entrei com Deus em juízo mesmo. Eu entrei em propósito com Deus para que eu pudesse perdoá-lo. Porque eu sabia que mesmo se eu não estivesse casada com ele, eu precisava perdoar ele, porque estava em jogo, sabe o quê? A minha comunhão com Deus. Isso é muito perigoso. Porque a palavra de Deus fala que se você não perdoar, você não será perdoado. E não tem negociação. Pode ser ter feito qualquer tipo de coisa com você. Eu sei que esse assunto é muito pesado, porque tem gente que foi ferido e magoado na alma. Eu fui estudar a psicanálise depois para me entender o que são essas coisas, o que causa. Causa transtornos, distúrbios. A mulher nunca mais vai ser a mesma. Destrói, né? Destrói. Marca. É uma cicatriz que eu sempre digo, e a psicanalista também, a psicanálise vai dizer, que é como se ela perfurasse ali as 7 camadas da pele, né? Ela vai lá na profundidade. No espiritual, nós entendemos que ela vai até a alma, da onde cede todos os nossos emoções, pensamentos. E existem essas feridas que vai na alma. E como atingir esse perdão agora, se a sua alma está machucada? Se não for por Deus, a graça, né? Eu entrei em juízo com Deus, onde eu fazia propósito atrás de propósito. Eu entrei num processo com Deus que as pessoas estavam pensando que eu estava enlouquecendo, que eu ia deprimir, que eu ia ficar doente. Só que eu decidi entregar isso a Deus. Eu falei assim, não, eu não vou ser essa mulher ferida a vida inteira. Você decidiu. E aí eu comecei a fazer os processos dentro do meu quarto.
Por isso que é tão importante o quarto. Sim. Como eram esses processos, Jéssica? Eu fiz propósito de não comer açúcar, porque eu era maluca com doce, então eu cortei 30 dias o açúcar e eu falava com Deus, eu preciso perdoar ele. Só que eu tinha nojo dele. Eu criei nojo, era tão maligno o trabalho que eu, quando vi uma foto dele, eu tinha ânsia de vômito. Foto. Meu Deus. Ânsia de vômito. Olha o que o inimigo colocou. E eu comecei a orar pelo Senhor. Eu falei assim, eu vou divorciar dele, mas eu preciso me limpar. Eu preciso me limpar. E passou 1, 2 meses, 3 meses, eu com Deus ali. Até que eu falei assim, e ele me ligava, pedia perdão, eu não sei o que eu estava fazendo, minha cabeça, e eu não queria saber. Eu humilhava ele de todas as formas. Eu falava palavras pesadíssimas e eu no argumento, misericórdia. A minha boca, eu acho que eu profetizei tanta coisa ruim para ele, porque a nossa boca também, quando começa, e aí eu amaldiçoava ele demais. Eu chamava ele de nomes assim. Que juntava o ódio, a raiva, a decepção, tudo. Eu ficava junto. 20 dias sem dormir, acordava no meio da noite, até que um dia eu tive uma visitação. Uma visitação nesse quarto que eu voltei, né? Que era o meu quarto de infância, eu voltei. E eu dormia com a janela aberta. E, de repente, eu senti uma presença entrando dentro do quarto. E essa presença passou. Passou assim, eu senti, arrupiei e levantei. Eu falei, quem tá aí? E eu só vi aquele vulto preto, né, no canto da parede. Eu falei assim, você não precisa vir aqui mais não, que eu te entreguei ele, eu entreguei ele a você. Você falou isso. Querendo imitar Paulo, né? Entregando a Emineu e Alexandre a Satanás. Achando que pode. Tá nas suas mãos, não tá nas minhas mais. De repente, a sombra saiu. E o Espírito Santo veio e falou comigo assim, quem mandou você entregar a ele? Quem é você para entregar alguém a Satanás? Meu Deus. Na hora eu arrupiei assim toda, eu comecei a chorar. Chorava. Não deixava meus pais verem minhas lágrimas, meus pais ficaram muito arrasados. Eu trancava-me dentro do quarto, o quarto é pequenininho, até hoje é. E eu trancava lá e eu chorava, não deixava ninguém ver, porque eu também era fechada assim, ninguém vai ver minhas lágrimas não vai ver que eu tô sofrendo, não, só o Senhor que vai ver, Deus, só o Senhor. E aí eu falei assim, Senhor, então me dá uma decisão aqui. O que eu vou fazer da minha vida? O que o Senhor falar, eu vou fazer. Aí o Senhor falou comigo assim, você vai perdoar. E só falou isso. Eu falei, tá bom, vou perdoar, mas eu não sou obrigada a viver com ele. A conviver. A conviver mais. Eu quero divorciar. Procurei um professor meu que era do seminário, que era advogado. E eu perguntei ele me falou o valor e etc, etc. E eu fui na igreja nesse dia que eu tinha perguntado ele. Eu tinha perguntado na segunda. Na terça eu fui num culto. A pior coisa que você faz é tomar uma decisão, falar coisas que você não devia antes de perguntar ao Senhor. Eu cheguei lá na igreja. Quem tá lá na igreja? Ele. Foi na igreja. Como se fosse um monstro com cabelo desse tamanho, com a barba desse tamanho, parecia um mendigo. Olha o que o diabo fez na vida dele. Eu olhei assim pra ele, meu estômago começou a revirar. Falei, Senhor, eu já tinha trabalhado isso aqui, pai. Eu não conseguia nem olhar pra cara dele. Aí a missionária, né, a missionária Cida, uma mulher de Deus, a vida inteira, me conhece desde pequenininha, que eu cantava lá na Varões de Guerra, perto de casa. Ela chegou assim, Jéssica, Deus tem um recado pra te falar no final do culto. Eu, tá bom. Falei nada com ela, ela não sabia que nós estávamos separados, ela não sabia, ele sentou numa quina, eu sentei em outro banco. E ela chegou, e acabou o culto, ela falou assim, Jéssica, Deus manda te falar. Só uma frase. Eu falei, pode falar. Que não é pra você fazer nada que sem ele te autorizar. Ui. Aí na hora, assim, aquela vontade de brigar com Deus ali mesmo, sabe? Aquela hora assim, você não viu o que eu passei? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer o quê? Por que eu não posso divorciar? Eu comecei a entrar em guerra ali na minha mente. Aí eu falei assim, tá. Fingi de boba ali. E aí ela olhou pra ele e falou assim com ele, olha, Lucas, é muito triste ver um homem tão bonito como você deitado num caixão. Meu Deus. Aí ele ficou assustado assim. Ele ficou assustado. Eu falei, como assim? Eu falei, porque o diabo tá preparando a sua cova. E se você não ficar esperto, o diabo vai te levar. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, naquela família. Deus te separou.
Só que se você continuar servindo a Satanás, ele vai te carregar. E eu vi você deitado num caixão. Aí eu fiquei assim, maravilha, meu Deus. Porque é tão bom, né? Quando você toma uma lapada de Deus, mas a pessoa também que precisa também toma. E aí eu fiquei assim, né? O coração dela. Isso aí, ó, pra ele ficar esperto. E aí eu fui pra casa, ele foi pra casa. E a reação dele mas... foi de que acreditou? Ficou olhando assim, porque sabia que ela é mulher de Deus e tudo que ela falava sempre cumpria. Deus e aí ele honrava. foi pra casa e eu falei com Deus assim, Senhor, eu não quero voltar pra esse homem. Você estava decidida. Não quero. E você tinha direito, né? Mas aí eu não queria. Era vontade de Deus. Só que Deus falou comigo, é algo particular, é algo que você, que é mulher de Deus, deve ouvir a voz de Deus. Porque na palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Talvez a dor seja grande, só que sacrificar com Deus muitas vezes vai ser pior. Porque quando você desobedece um comando de Deus, meu filho, você dá legalidade para todos os demônios. Exato. E a palavra de Deus fala o quê? O segundo estágio é pior do que o primeiro. Tem mulher que fala assim, vou sair desse casamento aqui, eu vou arrumar alguém melhor. Cuidado, você não sabe quem está preparando o prato. Pode ser alguém pior do que seu marido. Se tá ruim com seu marido agora, imagina um quadro pior. É assim que a Bíblia fala quando alguém desobedece. E eu tinha temor de Deus, pode ser o que for. Eu fiquei gelada assim, eu falei, então você vai ter que trabalhar em mim, porque eu não tô conseguindo nem olhar pra esse cara. Nem falava o nome dele, falava esse cara. Ele tinha acabado de fazer uma tatuagem no braço, que era o olho de Horus. Eu falei, olha lá, o homem se entregou a Satanás, Senhor. Porque ele achava que eu não queria mais nada com ele, de tantas coisas que eu falava com ele que não ia voltar mais pra ele, que ele pode fazer o que for, que eu não ia voltar. E ele acabou fazendo uma tatuagem, começou a, sabe? Aí, depois desse recado, ele ficou abrumado, porque ele pensou assim, agora o negócio vai pegar pra mim. O diabo vai me matar mesmo. E ele já tinha tido tantos livramentos, traficante queria matar ele, na época que ele era drogado. Quantas vezes a polícia parou ele, dava tapa na cara dele e humilhava ele todas as horas. Então, tipo assim, ele sabia que o que esperava pra ele era a morte. E quem estava intercedendo ali com ele, mesmo fraca, era eu. Então, olha só pra você ver a responsabilidade. Porque Deus precisa só de um de uma casa. Deus não precisa de muito, não. Ele precisa de uma mulher que esteja à disposição. Porque Deus, ele restaura qualquer tipo de casamento. É verdade. Mas se ele bateu em mim, Deus pode pegar ele e ainda ensinar ele lá na rua a bater. Apanha lá do diabo também. Porque o perdão é o quê, irmã? Ele é condicional? Porque o perdão é algo tão profundo, é tão de Deus, que a gente nunca vai entender. Por exemplo, a mulher que foi abusada, que ela tem que liberar perdão para algum parente, alguma coisa. Aquilo é uma ferida profunda. Mas quem que faz a ferida muitas vezes e liga? É o Senhor. Muitas vezes é Ele que vai derramar o óleo ali. Para você, é o que eu falo. E é o que eu acho assim, que deve ser gravado nesse podcast. Sim. Ferida curada é ministério aberto. Glória a Deus. Quando você é curada, Deus vai te usar para outras, independente. Ai, Jéssica, mas é uma ferida muito profunda, você não sabe o que é um abuso. Gente, Deus, ele tem as maneiras certas de usar. Infelizmente, verdade. Com as fatalidades que nos acontecem, Deus, ele pode pegar aquilo e transformar e fazer com que uma mulher curada, ela cure. É verdade. Né? Eu gosto muito da pastora Helena Tanuri, porque ela foi abusada. E ela não deixou que o abuso acometesse ela e tantas outras mulheres de Deus que passaram isso. Então, eu fui uma mulher traída, mas que foi restaurada. Glória a Deus. A ferida não me dói mais. Eu não fico remoendo com meu marido toda hora. Nós voltamos o casamento, mas foi uma coisa assim, porque Deus selou aquilo. E você perdoou, esqueceu? Perdoei ele. Perdoei e falei assim, Senhor, esse limão que eu experimentei aqui, o Senhor vai fazer uma limonada. Eu quero, Senhor, eis-me aqui, se é esse o meu chamado, para entrar com mulheres, para trabalhar com coração de mulheres, porque tem mulher de coração dura e acha que vai subir, não vai subir se você não perdoar. Por mais que você não queira conviver com ele, peça ao Senhor, fala, Senhor, tira esse sentimento de mim, porque uma mulher magoada, ela magoa, ela fere. Uma mulher ferida, ela é veneno puro. Exato. Depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu fui entender que
o rosto da gente, muitas vezes, transmite aquilo que está dentro. E, às vezes, eu pensava assim, gente, hoje eu olho para uma pessoa que tem palavras amargas, é porque ela está frustrada. Isso. Ela tem algo dentro de si que precisa ser tratado por Deus, e é só o Senhor. Talvez seja o quê? Uma terapia? A terapia é ótima. Eu fiz cura interior, eu fiz trabalho de terapia com psicólogo, com pastores. Foi algo bom para mim, porque eu não tinha inteligência emocional para equilibrar minhas emoções. É o que acontece com muita mulher. Descobre a traição, quer bater em todo mundo, quer quebrar tudo. Mas será que é isso que Deus quer? Naquele momento ali, claro que você quer esbravejar, mas aquilo ali vai te acarretar o quê? Mais ódio. O diabo gosta disso, ele gosta de ver o circo pegando fogo. Agora, uma mulher que viu, presenciou, vai pro quarto de oração, vai trabalhar com Deus ali até Deus tirar isso, porque o único que pode tirar essa mágoa é o Senhor. É o Senhor. E vai guerrear, não com as suas forças, Não, né? não com as minhas, porque que não aqui... temos. Aqui a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, eu não luto com as armas que eu tenho. Glória eu sou a Deus. fraquíssima, eu sou pó e cinza, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é Ele que me deu. Eu precisei viver aquilo que Oséias viveu. Quantas vezes Deus falava comigo no meio e eu chorava, eu falei, eu não quero ser Oséias. Eu falei assim, eu não tenho negociação do seu chamado. Eu te chamei porque você vai curar outras, você precisa passar por isso. Talvez você tenha vivenciado tantas coisas na sua vida e você ainda não entende o que Deus vai fazer, mas através do seu testemunho, Glória mulheres vão ser levantadas na autoridade do nome de Jesus. Não é sobre você, é sobre quem faz em você. Exato. Glória a Deus. Tem mulher que, ela às vezes, não, eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você é fraca. Você é pó. Para lutar com o mundo espiritual, você precisa estar esguarnecida com o sangue de Jesus dia e noite. Você não sabe quantos levantes tem contra a vida dos seus filhos, contra a vida do seu marido, coisas que você não vê. Aquilo que você orou antes era isso. Tem coisas que, livramentos que nós não vemos que Deus está dando. E certa vez Deus falou comigo que esse ministério seria um ministério que ia apunhalar muitas pessoas se sentiriam ofendidas, mas que ele levantaria uma comitiva de anjos para andar comigo. E eu ficava assim, anjos, Senhor, que tipo? E um dia Deus me deu um sonho para mostrar que tipo de anjos eram. Glória a Eu Deus. sonhei que eu estava dentro de uma van e havia vários homens, e eu no meio da van, homens fardados como a polícia militar de Minas Gerais, ali, só que eles estavam sem coldre, sem arma e sem o colete. Só com a roupinha amarelinha por baixo. E de repente veio um homem possesso com um cabelo desse tamanho, com uma faca grandona. Ele veio para me apunhalar. Nós descemos essa van e todos esses homens juntavam em cima desse demônio. Meu Deus. Era como se eles pulassem em cima para me defender. E o Espírito de Deus falando assim, essa é a comitiva que anda com você, mesmo que você não glória veja. A Deus. E eu fiquei assim, Senhor, maravilhada. Com o Senhor eu sou gigante. É. Com Deus a gente pode tudo. A gente entra em terreiro de macumba, a gente entra em todo o inferno para resgatar um. Aleluia. E uma das coisas que eu falo sempre no meu curso, o que você está disponível para fazer pelo seu marido, pelos seus filhos. Porque tem mulher que não olha para o marido como uma alma. Ah, meu marido faz isso. E é cristã e não olha para ele como uma alma. Tem misericórdia de pessoas fora, mas não tem misericórdia do marido bêbado dentro. É verdade. Isso é uma hipocrisia, porque você precisa olhar para o seu marido como uma alma. Eu vejo muitas vezes meu marido com a cabeça assim, vai assim. Eu olho para ele, é uma alma, Senhor, tem misericórdia. Não deixa padecer. Por causa de uma oração nossa, Deus pode guardar aquele homem. Meu marido é caminhoneiro. Muitas vezes eu estava em casa, às vezes eu acordava assustada, Deus me dando visão de demônio rodeando o caminhão, ladrão para roubar, e ele dormindo lá em Pernambuco e eu aqui, e eu lá em Minas, e eu levantava, eu ligava para ele, Lucas, olha para trás do caminhão e vê se tem alguém. Quando ele amanhecia de manhã, ele morre de medo. Ele falou assim, Deus me mostrou um demônio correndo aí. Quando ele acordava, a lona do caminhão rasgada. Meu Deus. Demônio rodeando.
E muitas vezes uma oração nossa vai aonde a gente não vê. Exato. Tem o Esse poder. é o poder de Deus. Esse é o verdadeiro empoderamento da mulher de Deus. Não é a sua voz, não é a sua força, não é você impor nada, é você ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que ele ficou possesso, eu tive essa experiência quando ele estava muito agressivo. Gente, o inimigo ele é sujo. E uma das coisas que eu sempre falo, mulher de Deus não apanha de ninguém. Nem de homem, não apanha. Quando a mulher é cheia do Espírito Santo, o diabo ele pensa 2 vezes. Só que eu ainda estava fraquinha. E nessa uma das brigas ele veio para apertar meu pescoço. E ele subiu em cima de mim na cama e começou a apertar. De repente eu ouço a voz do Espírito e falo assim, é demônio, expulsa. Na hora que eu levantei, eu falei, em nome de Jesus, sai dele agora. Ele foi e caiu pro chão, puf, desacordado. Um homem de 120 quilos e 1,92 m, caiu igual mamão macho, puf. Ai, glória a Deus. E eu falava assim, aí eu assustada, né, porque nem eu sabia a tinha força autoridade dessa. que tinha essa autoridade do Glória nome a de Jesus. Porque tem hora que acontece muvuca dentro da nossa casa e a gente é carnal, a gente vai brigar na discussão. Mas às vezes a gente não tem autoridade de falar assim, em nome de Jesus, pode parar, Satanás. Você entrou, você vai sair. Isso. A autoridade, porque ele nos deu poder de quê? De pisar serpentes e escorpiões. Nós somos o quê? Ousadas nem nós mesmos, não. É na palavra. Quando o inimigo ele ouve uma mulher de Deus falando em nome de Jesus, ele pega as malinhas dele, ele pega tudo e ele sai fora. Mas tem casta de demônio que sai só com jejum e oração. Em jejum e oração. Agora, se você for brigar, mas eu tenho que valer a minha opinião, ele tem que me valorizar. Muitas vezes seu marido está possesso, minha querida. Você tem que saber quem está governando ele. Tem que saber quem está comandando. Muitas vezes eu ouço mulheres, meu marido é cristão, mas ele está fazendo isso, isso e isso. Ele é agressivo dentro de casa, isso e isso. Põe a mão na cabeça dele como a autoridade que Deus te deu. E repreende em nome de Jesus. Ora quando ele está dormindo, ora no travesseiro dele. Você tem autoridade no sangue de Jesus. Jesus falou conosco que nós íamos fazer obras maiores que ele. Glória e por que a Deus. expulsar demônio? Não. Mas não é assim, né? Meu marido tem demoniado? Sim. Muitas vezes, eles são governados por demônios. E o demônio, ele usa quem tá perto, não é quem tá longe, não. É quem tá, muitas vezes, deitado com você. Então, hoje, eu vejo o seguinte. Eu era uma cristã medrosa, que tinha medo do inimigo, porque o inimigo me oprimia várias vezes no meio da madrugada, né? Aquela paralisia do sono, né? Que eles até dão o nome aí de sucubos e incubos, os demônios, assim, né? Você tinha isso? Eu não quero saber quem é o nome, eu quero saber o que ele tá fazendo dentro da minha casa e por que ele entrou. Porque ele não é convidado, ele arromba porta. Ele não é como Jesus, não, que vai lá, eis que estou à porta e bato. Jesus é um cavalheiro, ele bate na sua porta e ele entra se você deixar. E o que acontece? Lucas 11 fala que quando Jesus entra, ele o quê? Amarra o valente. Glória a Deus. Quem que é o valente? Quem estava dominando aquela casa. Então a sua casa é casa de Deus, não é casa de demônio. Começou briga, ore, use a autoridade do Espírito e começa a falar assim, Senhor, a minha casa é tua e aqui demônio nenhum não vai entrar. E não precisa ter medo não, porque é maior o que está em você do que pode vir 1000 demônios. Mas se você tiver com Jesus, minha querida, vai todo mundo pro precipício, assim como foi lá nos demoniados, o demônio lá de Gadara, que entrou nos porcos e todos caíram no precipício com uma palavra de Jesus. Então você tem que pedir a Deus autoridade, discernimento de espírito e ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque uma mulher fraca e religiosa, ela não expulsa demônio. Talvez você possa ser tão uma mulher caprichosa na sua casa, só que a sua casa, muitas vezes, as mesas só são preparadas para receber demônios. Demônios que vêm da briga, da discussão. Tem mulheres que têm tantas coisas, né, lindas, maravilhosas dentro de casa, só que a sua casa não tem paz, não tem alegria, não tem alegria. E na palavra de Deus fala que é melhor você morar no meio do deserto lá, do que uma casa o quê? Com uma mulher rixosa, ou muitas vezes com demônios. Tem tudo, mas não tem Jesus. Se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem paz, não tem alegria. Não tem nada. Ele disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. E a religião, ela engana muito, Zilda. Ela sacrifica a pessoa. A religião, ela engana muito, porque ir na igreja não me faz crente. Exatamente. Tira isso da sua cabeça. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, mas em teu nome expulsei demônios, curei enfermo. Mas e aí? Tava praticando iniquidade? Eu não te conheço.
Deus. Tava desobediente a Deus, não quis perdoar o marido. Ah, porque o que ele fez comigo e o que fizeram com Jesus sem pecado algum. O próprio amigo dele beijou ele. E Jesus falou assim, com um beijo você me entrega. E por que você é diferente de Jesus? É o que eu falo aqui atrás no meu livro. Tem coisas que as pessoas perguntam assim, por que eu? Eu falei assim, por que não você? Você é melhor que Jesus? Você carregou sobre si todas as nossas dores e iniquidades? Por quê? Muitas vezes a gente não quer passar nada. Nada, eu não quero passar nada. Eu quero viver a bonança, porque o evangelho que se prega hoje é tipo assim, é o evangelho do bem bom, eu quero viver, não, eu tenho o melhor dessa terra, tudo que Deus vai te dar, tudo, não. O evangelho te convida à renúncia. Você vai mais perder do que ganhar. Tem coisas que Deus vai tirar de você, porque pelo propósito dele, para o seu próprio bem, esse sonho não vai se realizar. Tem coisas que a gente sonha que vai afastar nós de Deus. Uhum. Tem gente que acha doloroso eu falar isso, sim. Tem sonhos que você sonhou, mas não foi o que Deus planejou para você. E não vai acontecer. E não vai acontecer porque ele conhece o futuro e ele sabe que tem coisas que se ele te der, você nunca mais vai para a presença dele. Vai se desviar, né? E por isso que é importante orarmos e falar, Senhor, cumpra a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus tem que estar coligada e junta com a nossa vontade. Se o que eu quero não agrada a Deus e por eu insistir, ir atrás, buscar, vai ser frustração, vai ser dor, vai ser sofrimento. Então, eu creio no poder dessa palavra, que o desejo de uma mulher cristã tem que estar ligado com o desejo de Deus. Porque quando realizado, não tem demônio, não tem nada nesse mundo que ele governa que vai destruir uma mulher que está ali posicionada. Mas quando nós, voltando um pouquinho aqui no testemunho, esse seu esposo, ele vai, porque o seu testemunho é totalmente ligado no casamento, né? Nessa restauração, que você agora perdoou ele, ele foi liberto, ele se permitiu essa libertação para que essa transformação chegasse nele de dentro para fora, porque agora você tem uma casa, você está numa família abençoada, né? Tem uma filhinha hoje. Sim, Deus ele restaurou meu casamento, mas o meu marido ainda, como se diz, o feitiço foi quebrado. Então, meu marido ainda ele é relutante com algumas coisas, também pela profissão, ele não tem uma pessoa assim que tem comunhão na igreja, não tem como ter. Sempre ele vai comigo. Só que uma coisa foi, a virada de pensamento, o trabalho que fizeram para ele me maltratar, para me tratar, quebrou. Porque ele viu que o diabo já estava armando para matar ele. E ele tem muito medo disso. Ele tem dom de visão. Meu marido, ele vê demônios. Só que ele reluta contra o chamado. E muitas vezes, assim, ele é uma pessoa que faz tudo por nós, ele é um homem muito trabalhador, muito temente, assim, nas coisas espirituais, porque ele conheceu, ele viu, ele sabia que esse terreno aí me respeita, me promove ao chamado, só que ainda tem uma ladinha ainda, mas isso não vai me desmotivar de forma alguma. E é o tempo, e o trabalhar quem faz é Deus, não é você, né? E o Senhor já falou comigo, né? Que tem gente que fala assim, mas você tá falando de casamento restaurado? Sim. Eu falo de casamento porque eu vivi o casamento restaurado. E Deus tem um chamado na vida dele, e Deus já tá falando que já tem pressa há muito tempo com ele. Então, na hora que Deus pegar ele, vai pegar ele. Mas enquanto ele não vai, eu tô no caminho do milagre. Eu não vou parar. Glória a Deus. Aonde Deus falar assim, vai lá, vou. Por quê? Até porque eu tenho um chamado e eu não negocio o meu chamado. Independente dele estando na igreja ou não. Conheço mulheres que só vão na igreja se o marido permitir ou ele for. Você está atrasando o trabalhar de Deus na vida dele. Porque através da sua santificação, a mulher santa, ela santifica o marido. Como é que você vai ser santa atrás de uma televisão ou vendo novela junto com o seu marido? Muitas vezes você vai ter que conversar com ele e falar assim, olha, eu sempre falo isso com meu marido, ele fala assim, credo, você fica falando essas coisas comigo, eu falo assim, você é o segundo na minha vida. Você é a minha segunda opção. Primeiro é ele. Antes era ele. Antes ele era o primeiro. Era aquele lindo poema que muitas mulheres falam, meu marido é o amor da minha vida. Não, o amor da minha vida é Deus. É o Senhor Jesus. Meu marido, ele é um homem que Deus escolheu para estar aqui comigo vivendo. Eu amo ele. Ele é uma pessoa que
muito trabalhador, muito dedicado. Ele não tem culpa de muitas coisas que ele vivenciou, porque ele foi fruto do meio. Infelizmente, uma família sem Deus, ela é uma família desestruturada. Não os culpo, porque quem não conhece, a palavra de Deus fala, né, que é o tempo da ignorância. A pessoa tá ali vivendo aquele tempo. Só que Deus, ele é tão misericordioso que ele une propósitos. Seu marido pode ser o mais doido da paróquia, o mais loucão no mundo. Se Deus tem algo com você e com ele, você pode contar o tempo. E eu ainda vou contar o meu milagre no dia que Deus chamar ele Aleluia. e ele vier, porque ainda Deus está dando corda, a corda da longanimidade, né? Ui. Esse fruto do Espírito que muitas pessoas não sabem, esse fruto do Espírito quer dizer o quê? Deus vai dando corda à pessoa. Na hora que Deus puxa, é de uma vez só. Longanimidade é isso. Deus vai dando, Vai deixando. No tempo dele, na verdade, ele não vai deixando. É a gente que fala assim, é no tempo dele, Deus pega a pessoa, vup. E Deus já falou, eu vou pegar você. E na Bíblia fala que da mão de Deus ninguém escapa. E eu quero, porque o pegar de Deus é muito melhor quando a gente está na mão do inimigo. Porque Deus é misericordioso. Porque né? quando Deus pega a gente para Eu amo. amassar, ele faz direito. O diabo não, ele faz para te matar. Deus não, ele faz para te moldar de acordo com o propósito dele. Deus é tão amoroso, ele é tão maravilhoso que ele usa essas frustrações, essas tristezas para moldar o nosso coração e para a gente ser semelhante a Jesus. Glória a Deus. Prudentes e mansas, humildes, sabendo que quando Deus dá uma ordem, a gente obedece, a gente não fica, não vou fazer, não. Será que é para fazer? Ah, não, porque isso, protelar também é desobediência. Fica procrastinando, né? Ah, não, eu não quero, eu não vou fazer agora não, Senhor. E Deus vai lá, faz. Não, é coisa da minha cabeça. Às vezes o Espírito Santo de Deus está falando com você para fazer algo que você não faz. Isso é desobediência. E desobediência gera maldição. Meu Deus. Sério isso? Deuteronômio 27 fala as maldições que acompanham aqueles que não obedecem. E 28 fala das bênçãos. Então, ou seja, eu preciso saber se eu estou obedecendo ao Senhor. Permanecendo, muitas vezes, é doloroso estar num casamento difícil? Sim, querida. Eu não estou anulando a sua dor, não. Mas a obediência, ela vai gerar o quê? Salvação. Milagres, Por causa né? de uma alma, você vai vivenciar coisas que você nunca imaginou na sua casa. Então, por isso que nós temos que ser perseverantes até o fim, para herdar a coroa. E a tem nos salvação, preparado. ela é individual, né, Jéssica? Ela é individual. E o que eu achei muito lindo aí no seu testemunho é que você quis, né, desfazer algo que lhe dava direito agora, né? Porque a traição, ela dá direito. Mas Deus não queria isso. Né? Que usa essa profeta que vai profetizar lá para você e profetiza para ele no mesmo dia. Deus não permite isso. E você obedece à voz do Senhor. E você dá continuidade naquilo que você não gostava, porque você estava com nojo dele. E esse nojo foi passando? Passou. Mediante a oração? Deus me curou. No dia do meu aniversário de 30 anos, né? A gente voltou, ele foi lá para casa. Eu tava ainda morando com a minha mãe e a gente se reconciliou naquele dia. E aí a gente ficou ainda um tempo morando separado, porque a gente não tinha nada, né? Tinha perdido tudo. E ali ele... Aí passou, acho que 6, 7 meses, voltou de novo. Para frustração dos inimigos que tinham armado, né, para separar o casamento, não houve isso. E passou um ano, né, eu engravidei da minha filha. Eu engravidei dela e eu também não podia gerar, por causa de feitiço constituído por palavra. Eu fui uma pessoa muito bombardeada por feitiço, então eu posso ter autoridade para falar sobre isso, porque muitas mulheres estão passando isso. E falar também é maldição. Então, quando Deus usa a missionária Eliane Duarte, uma serva de Deus que é muito abençoada na minha cidade, muito usada por Deus, Deus usa ela, e Deus, ele tem a maneira de falar comigo, não sei com você. Sabendo do meu tupete e do meu jeito colérico, né, minha personalidade, Deus, ele sempre trabalhou nisso. E uma vez Deus chamou eu na frente da igreja, me mandou ficar de joelho e usou essa serva dele para falar tudo. Dura coisa é recalcitar contra os agrilhões. Ui. Eu estava correndo do chamado de Deus. Eu não queria fazer obra, porque eu estava vivendo um caos e eu não queria. E aí Deus usou ela para falar assim, e pessoas falaram que você, o ventre, seria sepulcro, você não ia gerar. Irmã,
Tinha 5 anos que eu já estava casada. Eu não tomava remédio algum. E eu sempre pensei assim, eu devo ter algum problema, porque eu nunca engravidei, não me precavia de nada. E aí eu entendi que Deus mostrava a ela que meu ventre estava cheio de nós. E alguma pessoa falou uma feitiçaria constituída por palavra, ela não vai gerar. Ela não vai gerar. E Deus, ele ama desafios. O diabo, ele fala uma coisa, mas Deus, quando ele dá uma sentença, porque eu sempre falo isso, Deus não sonha. Tudo que Deus faz, ele decreta. Quando Deus fala uma coisa da sua vida, irmã Zilda, pode o inferno inteiro falar que não vai. Se ele falou, porque a palavra dele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes, toda palavra que ele fala, cumpre, não volta atrás. Deus, ele tem palavra, gente. Deus é um Deus de palavra. E a pessoa que falou falou sobre isso, Deus me mostrou quem eram as pessoas que trabalhavam. E nisso que me mostrou as pessoas, eu já tinha ideia. Mas eu falei, Senhor, contraria lá. Contraria lá. Só que eu tive uma gravidez boa, só que no dia do parto o inimigo tramou outro projeto, outra obra de macumbaria para me matar na mesa. Porque eles não queriam me alejar, não queriam só separar meu casamento. O diabo queria me matar. Esse é o engano de muita gente. Achar que o diabo tá brincando com você de tirinho ao alvo, de tapinha. O diabo, ele quer te matar. Enquanto ele não te matar e te ver morta e estirada, ele não vai parar. E no dia da mesa de parto, eu vi o trabalhar do inimigo. Eu tive hemorragia no parto. Eu fiquei mais de 45 minutos aberta. Meu Deus. Sangrando, a sala geladíssima, hipotermia, minha mãe orando e vigiando a minha filha. Eu não tive prazer de pegar ela, de tanto frio que eu estava sentindo, a ponta dos meus dedos estava hipotérmico. E naquele dia eu vi que tinha algo espiritual ali, porque ninguém estava ligando para o meu sofrimento. O inimigo olhava assim, enfermeiras, médicas oravam assim, faziam assim, como se não se importasse com a minha dor. E aí, na hora, o Espírito Santo falou de Deus assim, o inimigo quer te matar, começa a orar. E eu vi isso nitidamente. Falei assim, você estava delirando porque você estava perdendo sangue demais. Gente, não tem base você ficar aberto 45 minutos sangrando, porque você acabou de ter um parto normal. Só que o inimigo queria fazer aquilo, elas custaram a me fechar, me fechou, me enrolou. Na hora que eu estava deitada com a minha filha na maca, a maca cai no chão. Meu Deus. E depois que... Gente, foi assim, uma coisa... Depois que eu subi pro quarto, identificaram na minha filha icterícia. Nós tivemos que ficar 1 semana internada. Ninguém queria liberar a gente para ir embora. Até que Deus manda lá um doutor lá que veio parecendo um anjo. Um anjo mesmo. Toda médica falava assim, nossa, vai ter que ficar aqui mais 1 semana. A sua filha não tá bem. A sua filha tá isso. Não conseguiram pesar minha filha. Foi uma batalha travada para minha filha não nascer. E Deus me deu uma promessa que ela ia ser, porque eu fiquei preocupada com a minha gravidez. E Deus sempre usava pessoas para falar comigo e falar assim, ó, não fica preocupado, o que tá vindo aí é uma bênção. É um projeto meu. Gente, quando Deus está dando um projeto, não preocupa. Só que a gente é muito ansioso. A gente é muito natural, a gente crê mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. E aí, nós saímos do hospital e eu fiquei perturbada da mente. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu fiquei com medo de tudo. Medo de tudo. Mas aí, logo depois, fui saber que era um espírito de loucura que foi mandado para me deixar doida, para mim não ter condição de cuidar da minha filha. Porque queriam tirar a minha filha de mim. Nossa, não queriam te destruir a todo custo. Não, a todo custo. Nunca pararam. Nunca pararam. Continuam, só que hoje, para me derrubar, vai ter que passar pelo Senhor dos Exércitos. E ninguém porque passa agora, por ele. agora, querida, eu vou com força. Quanto mais o diabo Glória trama, a Deus. mais força eu vou contra ele. Porque eu sei quem tá em mim e quem me mandou fazer. Porque Deus, ele não trata com mulher covarde, não. Se você tem medo, se você é uma pessoa, eu não vou fazer o que Deus tá mandando, que isso e aquilo, olha, Deus não vai ter aliança com você. E toda vez que Deus falava comigo de aliança, ele me falava da aliança que ele tinha com Davi. E eu falei, Senhor, Davi foi um homem adúltero, pai, misericórdia, eu não fui, que não sei o quê. Mas eu falei assim, mas ele era segundo o meu coração. E era um guerreiro destemível. Davi, se nós formos, eu falo um pouquinho dele no meu livro,
ele foi um guerreiro que não tinha pra ninguém. Ele matava mesmo. E quando Deus falava assim, ó, vai naquela cidade, não deixa sobrar um. Ele e o exército dele ia matar. Ia lá porque Deus ele não trata com covardes. Quando Deus chamou Davi, Davi estava no pasto. E quando viu Golias lá, enfrentando o exército de Deus lá, tanto de soldado, ele pequenininho lá, falei, quem que é esse circunciso? Sabe por quê? Deus ele não gosta de gente... Na Bíblia fala, em Apocalipse 21, vão ficar de fora os tímidos. Essa timidez sua pode te levar para fora do reino de Deus. Porque Deus quer o quê? Ele nos deu poder. O quê? Autoridade, intrepidez, ousadia. O espírito que está em nós é o espírito de ousadia e intrepidez. Eu não posso recuar quando o inimigo vem tentar me atacar. É o contra-ataque. Por isso que veio o treinamento de guerra. Veio do curso Mulheres de Guerra, que foi a primeira edição, foi em 2021, um ano depois que eu passei o processo. Deus me deu uma apostila, eu fiz essa bolsinha para todas aí, linda, né? Bolsinha. Presenteei para você uma bolsinha. Glória, é simples, mas mulher gosta, né? E eu queria, tipo assim, para elas firmarem esse versículo, né? Bendito seja o Senhor. Posso ler aqui? Pode. Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Porque as pessoas confundem o curso Mulheres de Guerra com uma mulher assim, violenta, uma mulher violenta, brava, que não é feminina, não. Eu tô te chamando para você ser soldada de Deus e saber lutar as suas guerras. Tem mulher que entra para lutar contra o mundo espiritual de qualquer jeito, cheio de brecha aberta, querida, você vai perder. Tem princípios para a guerra. Toda vez que você vai ver um filme de guerra, eu sou muito fã, a gente vê assim, as estratégias de guerra. Cada rei tem uma estratégia, primeiro vai esse primeiro pelotão, depois vai esse. Assim é no mundo espiritual, porque o inimigo ele trabalha por patentes. Não é que Paulo fala lá em Efésios 6:10, né, para revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomar o capacete da salvação, a espada, o escudo da fé, e depois ele fala o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, são contra principados, potestades, dominadores das trevas que estão nas regiões celestiais, inimigos que você não vê. Não é a sua sogra que é seu inimigo, não é sua familiar, não é seu marido. Quem está agindo por trás? Sorrateiro, porque ele é tão sorrateiro que ele nem se mostra, ele fica trabalhando por trás. E você precisa ter visão espiritual para saber quem está trabalhando. Então eu preciso saber guerrear minhas guerras no poder da oração e da palavra. Só sabe orar quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia. Por isso esse livro eu incentivo muito a ler a Bíblia. Cada matéria que eu dou é um livro da Bíblia que você tem que ler. Glória a Deus. É um livro pequeno, mas é um livro direto. Eu não gosto de rodeios, eu sou uma pessoa assim, pá. E graças a Deus, Deus já tá me dando outro título, né? Através da psicanálise aí, é outro título. Abriu mais também, né? Abriu mais o leque, né? E Deus tá me dando o tema do livro aí, que Eu Decido Sarar, já tá sendo escrito. Mulheres que precisam ser curadas e alcançadas. Então lá no Ministério Mulheres de Guerra, tem lá, né? Todo dia, às vezes, eu faço live com as irmãs. Tem mulheres de vários lugares do Brasil que muitas vezes me chamam. Você precisa aprender a guerrear, minha querida. É bom ser dona de casa, é bom ter uma mesa posta, mas isso no dia da adversidade não vai contar. Só vai contar as estratégias de guerra e de oração que você tem. E se você souber contra quem você está lutando, você vai sair vitoriosa. Agora, se você quer sair doida, dando tiro pra qualquer lado, achando que é todo mundo contra você, e não pedir discernimento ao Espírito para te mostrar quem que tá trabalhando, minha filha, você vai apanhar muito aí. Vai ser frustrado. Vai ser frustrado. Então, isso é o que me levou a escrever. A partir do curso, a gente fez aí, Deus me deu essa inspiração divina, porque eu mesma não sou nada. Se fosse ver meu contexto histórico, eu era a ovelha negra da família. Mas Deus, ele costuma chamar só pessoas que ninguém dá nada por ele. E eu amo isso em Deus, porque Deus, ele, tipo assim, ele não olha como o homem vê. É verdade. Ele vê o propósito dele e as coisas loucas que Deus escolhe é isso. Gente que não tem, né? Quando você olha para a vida de Pedro, né? Ai, meu Deus. Impulsivo, tudo ele era na faca. Será que você era assim também? Então você tem que pedir a Deus, eu preciso de estratégia. Com Deus que inimigo eu tô entrando aqui? Né? Quando você olha a vida de Paulo... De perseguidor a perseguido.
Olha como é que Deus ele gosta disso, de frustrar os planos humanos. Vai lá. Confundiu o inimigo também. O próprio Davi. Né? O próprio Davi. Samuel chega lá para ungir, olha para Eliabe. Nossa, esse é o futuro rei de Israel. Bonito. Nem o pai de Davi, Jessé, lembrava do menino. O menino tava lá no pasto, cuidando de ovelha, fedendo, né? A ovelha lá. Minguadinho, você não tem mais um filho, não? Aí na hora que Samuel olha, é esse, Senhor? É esse, quem Samuel. Foi ungir, ficou em dúvida, mas Senhor, é esse? E eu Deus... não olho com os olhos que você olha. Por isso eu que a olho gente... pro coração. Por isso que a gente tem que parar com esse negócio de Deus. olhar pra aparência. A gente tem que ver, ó. A aparência engana. Ai, fala bem, ouve bem, mas quem é ela em Deus? Quem é você em Deus? Glória a Deus. Né? Você tem que ser reconhecida no inferno. Meu pai sempre me ensinou isso. É fácil você ser chamado de cristão, mas você é respeitado como tal? Você no inferno, como que o diabo te vê? Boa pergunta. Ah, não, essa daí ela vai na igreja, isso aí ela não dá nem susto na gente, isso aí não vale nada. Ou é você aquela que quando você levanta, o diabo, meu Deus, essa mulher levantou. Já começou. O que eu vou fazer para destruir essa mulher? Não tem como pegar, por quê? Sabedoria. Glória a Deus. Amém? Amém. E esse é seu testemunho? E continuará em breve, porque a história, né, na Bíblia fala, né, que vai continuando até o dia de Jesus Cristo, o dia que o Senhor me recolher, vai ter milagres. Eu não quero só contar só isso. Eu quero contar outros milagres, porque a gente foi chamado para ser testemunha. E eu quero ser testemunha não só do que os outros falam. Eu quero ter as minhas próprias experiências com Deus. Nós precisamos pedir isso a Deus. Eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu não preciso só ficar, eu aceito Jesus todos os dias, não. Eu preciso ter uma experiência com Ele, porque quem prova de Jesus nunca mais sai dele. Ah, não consegue. Não tem mais. Nunca mais você larga. Você não larga por causa de igreja, você não larga por causa disso, de aquilo. Quando você tem uma experiência com Ele, o mundo pode estar desabando. Se você tiver Ele, acabou. Ele é tudo. E eu quero terminar só com esse versículo aqui, que é um versículo que Deus falou muito ao meu coração e o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Para você que pode estar passando o que eu passei. Isaías 54:4 fala o seguinte: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. E ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondia de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Glória a Deus. Recebe isso na sua vida em nome de Jesus. Eita, coisa boa, que presença. Glória a Deus. Surreal. Aleluia. Deus é o suficiente. Sem Ele, nós não conseguimos nada. Você ouviu o testemunho da irmã Jéssica? Ela passou por um funil. Você lembra que ela era filha de pastor? No ambiente familiar, onde ouvia, né, a palavra de Deus, mas não conhecia Jesus. Muitos só conhecem de ouvir, não têm experiência com Deus. E se você não tem experiência de Deus, muitas vezes fica que nem peteca. Vai para onde? Mas, irmã, eu sou uma mulher de Deus. Será que é mesmo? Consegue se defender quando o inimigo vir atacar? Consegue ter a percepção, porque foi o que você teve, né, Jéssica? Sofreu. Foi humilhada, foi traída. E Jesus permitiu, porque a desobediência dela, até achei um trechinho, porque eu não li o livro, vou ler. E já gostei do livro, tenho aqui na página 35, vai dizer que a palavra diz que a obediência quebra a maldição. E também diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Forte essa palavra aqui, e ela está bem negrito. E eu vou bem estudar aqui, atacar e defender. Gente, pelo conteúdo, pela descrição do livro, já entendi que é top. Como encontra esse livro, Jéssica? Esse livro a gente envia, né, para todo o Brasil, é um frete fixo, né? Ele
O valor dele é R$35, mas o frete R$9, sai R$44, né? Eu envio para todo o Brasil e tá na página, no meu Instagram, né? Ministério Mulheres de Guerra, né? Quem quiser me chama lá no direct que eu anoto o endereço. O curso vai ser regravado, porque eu tenho ele ao vivo, mas agora tem 2 turmas para abrir agora, presencial, na minha cidade e na cidade vizinha lá. Mas o online, ele ainda vai sair para outubro, porque eu vou regravar ele, né, com uma qualidade melhor, e aí eu vou passar para muitas mulheres. São 8 matérias, né, que eu falo. Alguém consegue entrar lá, se inscrever para fazer parte do curso? Sim, o link tá lá, o link tá na minha bio, né? Mulheres de Guerra, Ministério Mulheres de Guerra. E aí você pode entrar lá no link da bio ou me chamar no direct também, que eu passo lá as informações certinho. Essa sua camiseta é proporcional? Porque eu estou vendo que tá escrito lá no Essa daqui é para as guerreiras de... que fazem o trabalho, né? Que fazem o curso. Vou mandar assim para você uma camisa, porque tem ela e tem a preta, né? Não, mas eu gostei dessa porque eu gosto de onça. De onça. Animal print. Animal print. Até porque a capa do livro, eu percebo que aqui uma pessoa, uma guerreira. Uma guerreira com a espada, né? Isso. E o leão da tribo de Judá atrás. Gente, lindo livro. Adquire, porque esse é meu, vou ler e vou degustar, porque eu gosto muito, porque conhecimento nos enriquece e nos prepara para sermos mais fortes. Ninguém é preparado o suficiente. Ninguém é forte o suficiente, porque nós não temos força nenhuma. A força que está em nós é a graça do Eterno que vem sobre as nossas vidas, porque nós aprendemos a obedecer a palavra de Deus. Eu oro não porque eu gosto, eu oro porque eu preciso orar. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vai dizer que a oração é uma obrigação. E quer ver uma coisa que nos confronta é sermos obrigados a fazer algo. Mas é necessário. Quer vencer? Ore. Se ela não passa por esses desafios que ela passou, que endeusava o próprio marido, ela não estaria aqui hoje. Uma mulher curada, preparada, com curso, com livro, explicando a mim e a nós. Eu tive uma aula hoje que eu aprendi muito contigo, tá, gata? Amém, igualmente. A nos posicionar mais. E não é com nosso conhecimento, com o nosso potencial, nada disso. Isso não interfere no reino. Isso não interfere no poder de Deus. O que nos leva a vencer? De boca fechada, com um sorriso verdadeiro. Porque eu posso estar assim rodeada de problema. Mas quando eu sei que aquele que está comigo, ele é vencedor, eu não preciso ficar com medo de como que eu vou resolver a situação. Um momento, uma hora, esse problema vai ser resolvido. Porque Deus está conosco. É uma promessa. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Não é de vez em quando. Não é só quando eu estou com dor, quando eu estou com luta. Não, é todos os dias. Na nossa alegria, na nossa dor, na nossa aflição, no nosso luto, Ele está conosco. Então, se Ele está conosco, Ele é o suficiente. Nós precisamos entender isso, que em Jesus nós conseguimos. O testemunho dela teve um final assim, não teve um final, né? Teve uma vírgula aqui. Ela vai vir concluir esse testemunho. Porque o esposo ainda está na mão do Todo-Poderoso. Um dia ela colocou na mão de Satanás. E o próprio Espírito falou, com que autorização você coloca na mão dele? Deixa eu te perguntar, você tirou ele da mão de Satanás? Com certeza. Hoje ele está na mão de Deus. Porque quem coloca tem que ter o poder de tirar, né? Na verdade, nem foi, né? Porque Deus me deu aquela chamada. Peraí, quem que você pensa que você é para colocar alguém? Aí a consciência que eu não coloquei. Porque Deus, às vezes, permite, né? Que Satanás nos toque, assim como foi com Jó. Para Satanás tocar Jó, teve que pedir permissão. Tudo que passa no mundo espiritual é com permissão de Deus. Não que ele queira que você passe. Mas tem coisas que são necessárias você viver. Até para Satanás atuar. Né? Entrar, destruir, causar. Porque ele vai fazer, E eu creio que foi como Jó, né? Foi como Jó. Porque Deus falou com Satanás também através disso, né? Não toca na saúde dela, mas pode tocar nas coisas dela. Eu perdi tudo, né? Tocou no meu casamento, tocou na minha vida, mas me moldou. Te transformou, né, Jéssica? Me transformou. Hoje você é uma mulher mais assim sensível, mais maleável, mesmo sendo agitada. Eu tenho esse jeito porque é necessário ser um pouco enérgica em certas coisas, porque tem mulher que está dormindo, né? E Deus usa é multiforme graça dele, né? Ele usa cada um de uma maneira. Eu tenho esse jeito enérgico porque tem muitas mulheres dormindo. E quando eu chego com a verdade, elas assustam. Mas porque as pessoas hoje estão acostumadas com o quê? Água com açúcar, aquele negócio. Eu falei, minha filha, você precisa levantar.
Senão o diabo vai engolir sua família. Isso. A gente tem que pôr a verdade na cara da pessoa. Na cara, isso. Não, eu não posso ficar, não, querida, não faz assim. Vamos só orar. Não, entra em juízo com Deus. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra quem está trabalhando. Me mostra quem que é esses aí. Senhor, me fala, me blinda. Quem que é minha amiga, quem que não é. Isso. Quem que pode entrar na minha casa, porque sua casa também é santuário de Deus. Cuidado, quem tá entrando Tem que lá. ser, né? A casa do cristão tem que ser. Porque tem gente que só entra lá com a missão para fazer inferno no seu casamento e sai. E aí você deixou aquele demônio. Quando você ora para alguém, eu faço assim, Deus, se for do Senhor essa pessoa entrar na minha casa e vir aqui me visitar, ou às vezes alguém fala, eu vou na sua casa hoje. Se for com o intuito de bênção, glória Amém. a Deus, pode entrar. Se for para trazer algo, e sempre, muitas vezes, acontece alguma coisa, a pessoa não vem. Eu Por sei. quê? Ai, tem A experiência gente tem disso. que se blindar, né? Tem Então experiência é isso. disso. Eu já falo assim, coloca anjo com espada desembainhada lá no meu portão. Ninguém sobe se não for para trazer bênção, porque nós temos que ter esse cuidado. Exatamente. E mulher, ela não erra, ela tem uns instintos assim, né? Mas foi Deus que deu essa visão ampla. Deus e também no colocou. mundo espiritual, Deus né? colocou em nós. Que lindo. Começou. O seu testemunho é maravilhoso. Eu fiquei Amém. muito feliz. Amém. Primeiro em te conhecer, né? Amém, Já igualmente. te vi assim, mais ou menos, em alguns outros canais que você esteve. E ela teve um desejo de estar aqui. Amém. E o desejo dela para Deus foi hoje uma conclusão. Ela veio, Amém. contou, dividiu comigo, me presenteou. Estou muito honrada Amém. com a sua presença, Jéssica. Amém. E a palavra final aqui, né, debaixo da autorização do Espírito Santo, que aquele que começou a boa obra, Amém. ele é Eu fiel creio. e vai concluir. Né? Você voltará aqui no Resgatando Valores. Seu esposo ainda está na metade do caminho. Então, da onde ele está, para trás não dá para voltar. Então, ele vai prosseguir, porque tem uma esposa que ora, uma mulher que ora, uma mulher que guerreia, vai para cima. Porque muitas vezes nós vemos os problemas e é muito mais fácil nós sentarmos e lamentarmos do que nós nos posicionarmos. Porque posição demanda tempo, demanda choro, demanda tudo, assim, coragem mesmo. Feridas, dores, mas é necessário se levantar, porque sentada você não vence. É verdade. Sentada você vai se afundar. E se ele tem essa mulher do lado que está disposta a lutar, com certeza a vitória vai ser certa Vai. no nome de O Jesus. Senhor já prometeu, então eu só tô aguardando. Eu não tenho pressa, não. Amém. No tempo que Deus quiser, Deus já falou comigo, ó. Ele vai caminhar com você. É. Então, se Deus falou, eu tô sossegada. Ele Glória pode viver a o que ele Deus. quiser lá. Deus falou, vai acontecer. Independente do que ele escolha. Deus já escolheu por ele. Né? Amém. A palavra nos diz isso, né? Isso. Se não fostes vós que escolheste a escolheste. mim, mas Isso. fui eu que escolhi a vós. E quando Deus escolhe, passe o tempo que for. Na hora que Deus quiser, ele vai puxar a corda. E eu achei muito bonito. É diferente esse testemunho. Você nunca viu nada igual. Até porque eu sou acostumada, né, ouvir testemunho e chega numa conclusão que tudo foi, né, maravilha. E eu vejo aqui que está uma vírgula, a gente não concluiu esse testemunho. Mas a sua coragem, porque isso é coragem, tá? De sentar crendo no que Deus vai fazer, é trazer à existência aquilo que não existe hoje. Com os nossos olhos humanos. Isso é lindo, isso é fantástico, é fabuloso e dá encorajamento a outras amadas irmãs, porque às vezes é o que você também já disse, ele não vai, eu não vou. Viu? A salvação é individual, ele não vai, claro que não vai causar guerra e contrito. Tem homens que não deixam a mulher ir. Mas vai orando para Deus quebrantar esse coração aí e faz você a sua parte, que Jesus, né, com o amor dele vai chegando e vai trazer para a presença, porque família nasce no coração de Deus e Deus quer nos ver unidos ali, servindo a Ele. Amém. A Jéssica vai orar Amém. em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vai profetizar para essas mulheradas e vice-versa. É claro que nós aqui colocamos mulheres, porque o meu público, 90% é mulheres. Mas sempre tem uns irmãos lá de prontidão que mandam mensagem. E vamos voltar um pouquinho? Como nós citamos muitas mulheres, assim também tem homens. Verdade. Existem homens que passam por guerras dentro de casa com as Sim. esposas, né? E, então, creia, se você ficou nesse podcast até agora, ouvindo esse testemunho que vai ser concluído, ela veio dizer que da onde ela saiu e onde ela está, porque ela é uma escritora, ela hoje dá aula na escola de teologia. Olha o que foi necessário passar, a dor, a humilhação, para chegar onde Deus quis que ela chegasse.
Porque Deus, como você disse, ele não erra quando ele escolhe. Verdade. Quando ele aponta, fala, é essa. Hoje você pode estar aí prostrada, né? Ah, mas quem sou eu? Quem você é? Você é uma princesa, você é filha do Eterno, que ele também quer te usar. Então, é melhor se levantar, chacoalhar a poeira aí, se posicionar de verdade, vai ler a Bíblia, vai orar. Porque se você não lê Bíblia, você não sabe orar. Porque se você não lê Bíblia, como que você vai confrontar a oração? Porque a Bíblia vai dizer que, às vezes, nós não recebemos muitas coisas porque não sabe pedir. Pede mal, por isso que não recebe. Então, quando você conhece o poder da palavra de Deus, você vai orar certo e a vitória vai vir na tua mão sem você fazer nada. Ela vem, porque a bênção de Deus, ela nos acompanha, ela vai nos alcançar. Amém. Nós temos que crer nisso, porque se a gente não crê nisso, por que nós estamos aqui falando que Deus é o grande restaurador? Restaurou o casamento da Jéssica, deu filho a ela, uma vez que uma palavra maldita do diabo disse que estava todo embolado o útero, não ia gerar. Só que Deus, ele é especialista em fazer, ele faz. Aí nasce a princesa dela, tem 3 anos hoje, Vai né? ter 3 aninhos. E, enfim, vai ser uma família completa para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém? Amém. Não só para as mulheres, mas para os homens. Deus está resgatando o sacerdócio dos homens. Glória precisa, né? É, porque geralmente quando a gente fala para mulheres também é porque as mulheres elas têm a tendência de lutar mais pelos casamentos, né? Isso. Mas Deus, ele quer homens também tão bravos para defender a sua casa, porque Deus chamou o homem para isso. E vai ter uma responsabilidade no dia do juízo para o homem de Deus que vai responder diante de Deus pela família, como cuidou, como tratou a esposa, como deu a ela. E isso é responsabilidade do homem também, né? Então, Deus quer resgatar tudo do devido lugar. Deus chamou o homem para ser cabeça, a mulher é a auxiliadora idônea, e isso a gente vai caminhando. Mas nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor, né? Para que essa palavra chegue, porque a palavra ela nunca volta vazia. É verdade. Talvez você não tenha gostado de certas coisas que foram ditas aqui, mas foram ditas com temor e tremor, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Glória a Deus. O meu milagre ainda não chegou, mas eu não conto só quando Deus faz, eu conto quando Deus está fazendo. Oh, e a aleluia. diferença é essa, que tem gente que, Deus fez, acabou. Não. Até o dia da justificação, até o dia da redenção, que é o nosso último dia aqui nessa terra, Deus vai continuar gerando milagres. E eu estou no caminho do meu milagre, e eu creio, porque eu conheci o meu Deus. E eu sei, quando você conhece o seu Deus, você sabe o que ele vai fazer. Pode estar acontecendo o que for, porque ele fez em mim primeiro, depois é através de mim. Glória a Deus. É assim que vai fazer na sua vida, e eu creio no nome de Jesus que muitas mulheres vão se levantar. Talvez você tenha ouvido coisas que para te desmotivar na caminhada. Não escute a voz da multidão, escute o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, amém. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar fazendo em mim, através de mim, está fazendo através da irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é Deus. Nunca, Senhor, o Senhor deixa de fazer nada para os seus filhos, Pai. De acordo, Senhor, com o que nós pedimos. Talvez nós estemos, Senhor, vivendo, Pai, coisas que nós nunca imaginamos, porque o Senhor não tem prazer na humilhação, não tem prazer na dor. Só que a dor, Senhor, ela gera, Senhor, em nós, Senhor, um espírito mais brando, mais sensível. E cada mulher que ouviu esse testemunho, ouviu essa palavra, seja impactada pelo poder do teu evangelho. Aleluia. Porque nós somos, Senhor, chamados a ser testemunhas oculares, não daquilo que ouvimos, mas daquilo que nós vivenciamos. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor dê a essas mulheres, Senhor, um amor, Senhor, pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, mas um amor, Senhor, de entrega no altar. Assim como aquela mulher, Senhor, tinha tudo o que tinha, aquele perfume caro, Senhor, ela entregou ali. Que cada mulher, Senhor, venha entregar a sua família nas mãos do Senhor diariamente. Que nós não venhamos, Senhor, abaixar a nossa guarda. Que nós sejamos guerreiras, Senhor, contra as astutas ciladas do inferno. Que nós tenhamos a autoridade do teu Espírito. Se há alguma mulher, Senhor, que precisa ser renovada com teu Espírito Santo agora, que ela venha ser renovada na autoridade que há no nome de Jesus. Mulheres, Pai, Senhor, que estão dormindo o sono da indolência, que o Senhor venha despertá-las pelas madrugadas. Dê a elas experiências, Senhor, para que elas vejam que o tempo se aproxima, a tua volta está chegando e muitas estão dormindo, achando que o problema é só o casamento, mas Satanás está armando tudo para roubar de nós a
da tua presença. E se nós não estivermos despertas e em guarda, nós vamos perecer. Que o Senhor visite a cada homem, Senhor, que peleja pela sua família. Se é, Senhor, uma mulher que está possessa, está opressa por espíritos malignos, ou muitas vezes, Senhor, com algum transtorno, que o Senhor venha dar sabedoria e estratégia a esse homem. Levanta ele, Senhor, com a autoridade que o Senhor chamou esses homens, na autoridade que há no nome de Jesus, e que haja, Senhor, paz nessa casa, haja paz nos corações e haja amor do eterno Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que vence todas as batalhas, e operando o Senhor, quem vai impedir? Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém e amém. Graças a Deus. Glória Aleluia. A Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, momento gostoso, Aleluia. momento bom. Ai, que presença maravilhosa. Graças a Deus, não me resta muito falar, só me resta agradecer ao Eterno por ter concedido hoje conhecer essa preciosa, essa mulher valente, determinada, que tem muito ainda para viver e derramar nas nossas vidas, mulheres, que precisamos nos acordar. Eu sempre incluo dentro de todos, tá? Eu também preciso melhorar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me levantar mais. Nós precisamos todos os dias. Aí Deus conecta essas coisas assim que só Ele faz, né? Aleluia. Uma pessoa que nunca nem a viu pessoalmente, o Espírito coloca um desejo de conhecer, de vir aqui para dividir comigo. E como eu não gosto de economizar, eu quero dividir com todo mundo. Amém. Quer ser uma bênção? Pega esse link e manda mais para 1, para 2, para 3. Manda para sua amiga. Não precisa ser evangélica, não, tá? Precisa acreditar que existe um Deus. Manda para o grupo das irmãs do círculo de oração. Manda para o povo acreditar que Deus quer restituir famílias, quer restituir casamento, quer restituir lares. É o prazer de Deus, é nos dar uma vida cheia de alegria, de abundância, de paz, de regozijo, tá bom? Irmã Jéssica, você quer fazer mais algum agradecimento? Quer fazer alguma conclusão do curso? Ela já falou, se você se interessar, no bio aqui, na descrição do vídeo, né? Vai estar o Instagram dela, você tem total liberdade de entrar lá, mandar para ela uma mensagem, você responde lá, né, gata? Isso. E tem um livro aí, né, para as irmãs também, algumas líderes sempre me chamam, né? Eis-me aqui, né? Estou aí para dar mais força para o exército de Deus. Nós servimos a um só reino, Isso. né? Eu não sirvo placas, eu sirvo um rei. E o rei, ele manda ir, né? E muitas vezes nós precisamos disso, né? Isso. E eu estou disponível às mãos do Senhor. O livro está disponível também. Você que quer conhecer o trabalho, Ministério Mulheres de Guerra ali no Instagram, tá? Estou ali, precisa de um conselho. Muitas me chamam na hora assim, eu tô passando isso. Eu estou aqui para servir, né? Nós somos chamados para servir. Então, você que quer conhecer mais um pouquinho, é só entrar lá e eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus. Amém? Faz um chá na sua igreja com as irmãs, Amém. convida todas. E depois você chama ela para dar uma palestra, que é Amém. gostoso comer o arroz e o feijão. Mas de vez em quando é gostoso você colocar uma saladinha Amém. diferente, Isso né? mesmo. Comer uma carninha diferente, é muito bom, gente. E a Amém. palavra de Deus, ela é enriquecedora. E quanto mais eu busco, mais eu quero. Porque é uma fonte que não tem fim. É verdade. É as coisas de Deus. E fazer para Deus dá prazer, não cansa. Amém. Servir Jesus é prazeroso. Gente, Amém. quanto mais você faz, mais você quer fazer. Isso é a escolha que Deus teve para nossas vidas. E nós estamos honrando ela Amém. com muito temor e tremor, como a irmã Jéssica disse. Amém. Meu muito obrigada a você, Amém. querida, pela coragem, pela Amém. determinação. Tá? Muito obrigada, que o Senhor recompense agradeço. você com todo o seu Amém. carinho, Deus pela abençoe. sua casa, pela sua família. Amém. Tá Ore bom? por nós, preciso. Com certeza, nós estamos aqui. Enquanto, né, a igreja do Senhor está na terra, o Senhor está, assim, conosco, nos ajudando através do Espírito Santo que está dentro de nós, tá? O Espírito Santo está dentro de você. Então, ouve a voz do Espírito Santo. Amém. Obedeça e viva os milagres, tá bom? Amém. Muito, muito, muito agradecida, tá bom, Jéssica? também. Você quer parar aqui? Paro por aqui. Eu não quero parar, não. Eu queria continuar, eu fazia outro. Conteúdo, matéria, ela tem entendimento da palavra também. E eu gosto de sentar com
com quem consegue explicar a Bíblia, porque a Bíblia é um enigma e não é qualquer um que consegue, né? Não só falar, fala dela até o papagaio, se você ensinar ele a falar, ele vai falar. Mas assim, ver os tesouros que estão escondidos entre linhas não é para qualquer um. Aí você é perceptível que você tem esse dom aí. Que Deus te abençoe poderosamente. Tá bom? Nós ainda vamos almoçar juntos. Amém. Gente, mas eu preciso parar aqui hoje, né? Que eu gosto de começar, mas eu não gosto de terminar. Porque é muito bom estar aqui com esse povo lindo que Jesus me deu de presente, tá? Seja uma bênção, seja um missionário, seja uma missionária, compartilhe, comente, se inscreva no canal Resgatando Valores. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a missionária Rosana Bastos, que está lá também no Resgatando Valores Espanha. Você que não conhece o nosso trabalho na Espanha, entra lá, Resgatando Valores com Rosana Bastos, se inscreva lá, comente uns testemunhos maravilhosos também, que só lá tem. E em breve juntas no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu coração fica desse tamanho, cheio de alegria e gratidão por esse eterno que faz por mim, faz por ela, faz por você, faz por nós todos os dias, aquilo que nós não somos capazes de fazer. E o que você e eu não somos capazes de fazer? Ter paz, alegria, comunhão, alegria, paz, gozo, perdão, harmonia, essas coisas que você não negocia, não compra. Esse eterno tem e é de graça, tá? Então faça isso. Falta alguma coisa? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e viverá também uma vida plena com Ele. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até qualquer momento, querendo Deus.